No começo dessa história, vamos conhecer Shun, um garoto que acaba sendo levado por acidente para outro mundo chamado Endora, que existe abaixo logo da crosta terrestre. E bem, o Shun é um estudante do ensino médio que é completamente obcecado por cristais. A mãe dele foi arqueóloga e o pai dele é cientista em uma empresa muito conhecida. E todas as manhãs antes de ir para a escola, Shun passa em uma loja de cristais. E como ele é próximo do dono da loja, ele sempre conversa com ele sobre cristais. Depois disso, ele continua seu caminho e vai para a escola. Mas durante as aulas, ele continua pensando em cristais. Enquanto seus colegas pensam em garotas ou esporte, ele só consegue pensar em cristais. E a verdade é que Shun sente que existe um mundo totalmente novo que ele apenas consegue enxergar quando olha para o cristal, e às vezes deseja que possa ser puxado para dentro desse mundo. Numa noite, Shun e sua mãe esperam pelo seu pai. É o aniversário de Shun, mas o pai continua trabalhando no escritório. Shun então decide ir até lá para procurar por ele. Shun tem acesso à sala do pai. Como ele imaginava, não há ninguém ali. No entanto, dentro do local, Shun encontra um cristal misterioso. Ele se aproxima do cristal que começa a flutuar e brilhar com uma luz estranha. Logo em seguida, um portal aparece dentro da sala e o cristal é absorvido pelo corpo de Shun. Ao mesmo tempo, Shun é puxado para dentro do portal. E enquanto isso, no outro mundo, vemos um príncipe chamado Emílio invadindo o quarto do rei Deusen, o homem que tomou o lugar do pai de Emílio. Emílio tenta assassinar o rei enquanto ele dorme. No entanto, o rei acorda de repente e impede o ataque. Os dois começam a lutar usando armas que saem de dentro do corpo deles. Emílio é derrotado e enviado para a prisão. Nesse instante, um portal se abre e Shun aparece, caindo no chão. Antes que eles possam se entender, guardas surgem e uma arma misteriosa aparece de dentro do corpo de Shun. Emílio se espanta e reconhece que aquela é uma arma velada. Ele orienta Shun a usá-la, e Shun consegue derrotar os guardas com um único golpe. Ao mesmo tempo, ele acaba destruindo parte da prisão. Emílio e Shun aproveitam para fugir dali. Do lado de fora, eles são atacados por uma criatura com aparência de homem-leão. Eles ficam sem reação diante da força da criatura e são arremessados para dentro de um rio. Mas por sorte, Emílio conhece o rio. Ele leva Shun para a margem e entra com ele em uma caverna escondida. Eles escalam até a saída, que dá em um poço dentro de uma floresta. Mais adiante, eles encontram uma garota que está esperando por Emílio. O nome dela é Alicia, e ela está acompanhada por uma criaturinha chamada Fularion. Enquanto caminham pela floresta, Emílio conta a Shun que ele está em Endora. Emílio também se refere a Shun como o Homem da Superfície. Depois de atravessar a floresta durante toda a noite, ao amanhecer, Shun fica chocado ao ver um cristal gigantesco brilhando no alto, como se fosse o sol. Depois disso, eles seguem em direção à casa de Pascal, um ex-pesquisador que havia fugido. No caminho, eles são atacados por um javali com chifres de cristal. Emílio enfrenta o animal. Shun também usa sua arma e consegue derrubar o javali, mas logo em seguida outros javalis aparecem e cercam o grupo. É nesse momento que Fularion se transforma em um dragão enorme e derrota os javalis. Pouco depois, Pascal surge e os cumprimenta. Em seguida, o grupo segue até a casa de Pascal. Lá, Shun descobre que Endora é um mundo que fica abaixo da crosta terrestre e que o cristal gigante que ele viu no céu se chama Damas. Esse cristal está conectado a um dos polos e absorve a luz e o calor do sol para transferi-los até Endora. Durante a noite, o cristal usa a energia que restou do sol e passa a emitir luz como se fosse a lua. Além disso, Pascal conta que Endora e a superfície já foram conectadas por uma cidade chamada Babilônia. No entanto, desde que Babilônia entrou em colapso, os dois mundos ficaram separados. Mesmo assim, o rei atual, Deusen, está tentando construir um novo dispositivo chamado Babel, usando as ruínas como base. Esse dispositivo permitiria reconectar os dois mundos. Pascal foi quem criou o Babel, mas depois decidiu abandonar o projeto e fugir do palácio. Pascal então explicou que algumas pessoas de Endora não conseguem usar armas veladas, e ele é uma dessas pessoas. Enquanto isso, Alicia possui uma arma velada na forma de Fularion. Ainda é um mistério o motivo de Shun, que é um humano da superfície, conseguir invocar uma arma desse tipo. Shun disse que queria ir até Babilônia para tentar voltar para a superfície. Ao mesmo tempo, os guardas reais cercaram o lugar e Pascal levou o grupo para o alto usando um equipamento de voo, deixando os guardas para trás. O destino deles era Babilônia, onde Babel ainda estava em reconstrução. Em vez de levá-los direto até lá, Pascal conduziu o grupo para dentro da floresta. Eles pousaram e seguiram até uma caverna que servia como esconderijo de Pascal. Ele acreditava que naquele lugar estariam seguros dos perseguidores. E nessa hora, Pascal conversou com Emílio do lado de fora da caverna. E eles falaram sobre o plano do rei de conectar os dois mundos. Pascal acreditava que os mundos não deveriam ser conectados por nenhum motivo. O mundo abaixo da Terra sempre foi visto como um lugar de destruição, mas para quem vive nele aquilo podia parecer um paraíso. Quando Pascal ainda era pesquisador do reino,
Ele decidiu interromper a reconstrução de Babel porque sentia que se os dois mundos fossem conectados uma tragédia aconteceria. Ele tentou alertar o rei, mas foi ignorado. Por isso decidiu abandonar o palácio. Ele ainda alterou o projeto de Babel para desacelerar sua reconstrução. Agora Pascal pretendia ir até Babilônia e destruir Babel depois de ajudar Shun a voltar para casa. Ele avisou Emílio que o rei provavelmente já estava a caminho de Babel. Depois eles voltaram para dentro da caverna. Pascal então decidiu buscar suprimentos para o grupo na cidade. Ele sabia que agora era um foragido, então colocou uma peruca para se disfarçar. Ele disse que se demorasse a voltar, eles deveriam seguir para a cidade de Megiddo. Em seguida, Pascal partiu. Depois da partida de Pascal, Shun e Emílio conversaram. Emílio disse que pretendia derrotar o rei e que precisava da ajuda de Shun. Ele planejava sair naquela mesma noite sem contar nada para Alicia. Emílio afirmou que já tinha um plano. Mais tarde, os dois caçaram um javali. E depois de conseguirem capturar um, eles prepararam a carne e cozinharam. Quando a noite caiu e Alicia adormeceu, Emílio e Shun saíram escondidos. Emílio levou Shun até o território dos Ignauts em busca de aliado. No entanto, assim que chegaram, foram cercados pelos próprios Ignauts. E nesse momento, Emílio explicou que ele estava ali para pedir ajuda aos Ignauts. Ele contou que planejava matar o rei, que queria falar com o líder deles. Um homem chamado Demétrio apareceu e quis saber mais sobre esse plano. Logo depois, eles foram levados até a área onde os Ignauts viviam. Descobriu-se que os Ignauts eram rebeldes que queriam derrubar o governo atual. Mesmo assim, Demétrio e os outros não tinham motivos para ajudar Emílio. Demétrio perguntou o que Emílio faria depois de matar o rei. Emílio ficou em silêncio, pois nem ele sabia a resposta. As pessoas começaram a rir dele por não ter um plano. Emílio ficou furioso e atacou Demétrio com sua arma. Para a surpresa de todos, Demétrio conseguiu derrubar Emílio sem usar nenhuma arma. Em seguida, Shun afirmou que Emílio se tornaria o novo rei depois de matar o atual. Demétrio ficou interessado nessa resposta. Ele disse que os Ignauts iriam avaliar se Emílio era digno de se tornar rei. Se fosse considerado digno, os Ignauts seriam sua espada. Depois disso, Shun e Emílio passaram a viver com os Ignauts. Eles foram encarregados de tarefas como lavar roupas e outras atividades do acampamento. Enquanto isso, Pascal retornou à caverna depois de conseguir o suprimento. Alicia estava chateada porque Emílio e Shun tinham saído sem contar nada para ela. Pascal e Alicia então decidiram ir atrás dos dois. Em outro momento, Shun e Emílio discutiram por terem ideias diferentes e acabaram brigando. Demétrio e seus homens observaram tudo com atenção. Depois de trocarem golpes, os dois desmaiaram. Quando acordaram, conversaram com Demétrio. Demétrio disse que se Emílio quisesse realmente matar o rei, precisariam de mais aliados. Infelizmente, a maioria dos soldados nobres ainda apoiava o palácio. No entanto, no norte, a influência do reino era mais fraca. Demétrio sugeriu então pedir ajuda aos Uzians. Emílio discordou, dizendo que os Uzians eram feras meio humanas cruéis. O rei usava os Uzians como guardas no palácio. Shun se lembrou de ter enfrentado um homem-leão quando escapou da prisão com Emílio. Demétrio explicou que os Uzians eram oprimidos há muito tempo, e que se o grupo conseguisse negociar com eles, poderia conseguir um grande apoio. Mesmo assim, seria difícil convencê-los a se rebelar. Ainda assim, Demétrio acreditava que conseguiria. E mais tarde naquela noite, Demétrio lembrou de seu passado. Ele havia sido amigo de um Uzian chamado Lúcio. Os dois eram muito próximos desde a infância. Até que um dia, quando os dois juntos tentaram salvar outros Uzian que estavam apanhando para humanos, Lúcio também foi espancado. Lúcio morreu devido aos ferimentos graves. No dia seguinte, os soldados reais Uzian chegaram ao território dos Ignauts. A batalha começou e Shun se viu frente a frente com o Homem-Leão que havia enfrentado anteriormente. Quando estava prestes a ser derrotado, Emílio apareceu para ajudá-lo e os dois lutaram juntos contra a fera. Porém, a força do inimigo era muito grande e os dois estavam em desvantagem. De forma inesperada, a arma de Shun evoluiu e ele conseguiu encurralar o Homem-Leão. Shun e Emílio conseguiram feri-lo, e ele recuou. Do outro lado, Demétrio e seus homens também conseguem repelir as tropas inimigas. Enquanto enfrentam os soldados restantes, uma luz intensa aparece de repente no céu. Alicia e Pascal surgem diante de Shun e Emílio. A luz vem de um dos equipamentos de Pascal. Pascal repreende Emílio por ter se aliado aos rebeldes. Depois, Shun e Emílio se despedem de Demétrio e se juntam a Pascal e Alicia. Mais tarde naquela noite, Pascal volta a confrontar Emílio ao saber do plano dele de matar o rei. Pascal pede que Emílio pense melhor. Não é certo que o rei tenha matado o pai de Emílio. Além disso, o rei cuidou de Emílio desde que ele era criança. Mesmo assim, Emílio se recusa a mudar de ideia e insiste que precisa derrotar o rei. Enquanto isso, Shun vai até uma vila onde ele se aproxima do grupo de Demétrio e explica a situação atual. Demétrio aceita ir com Shun até Baelon, mesmo sabendo que será difícil e arriscado chegar lá. No entanto, como o rei também está seguindo naquela direção, Demétrio vê uma oportunidade. Shun então pede para que Demétrio e seu grupo se juntem a Pascal e aos outros. Eles aceitam e decidem seguir juntos para a Babilônia. Todos passam a noite juntos e no dia seguinte se preparam para a viagem. Eles chegam à maior cidade portuária de Endora, chamada Amadeus. Para chegar até Babilônia, eles
precisam cruzar o oceano. No caminho existe uma ilha onde os Uzians vivem. Antes de partir, eles decidem descansar um pouco na cidade. Ao chegar na hospedaria, Shun adormece rapidamente. Mais tarde, ele passeia pela cidade junto com Emílio e Alicia. Os três caminham pelas ruas e experimentam a culinária local. De repente, alguém rouba a faca de Emílio. Ele corre atrás do menino e o captura, mas Shun sente pena dele. O garoto parece estar passando por dificuldade. Alicia pede para Emílio soltá-lo. Depois, eles oferecem comida para as crianças da cidade e passam um tempo brincando com elas. No fim da tarde, eles voltam às pressas para a hospedaria. No caminho de volta, eles de repente são atacados por alguém. Shun e Emílio sacam suas armas rapidamente. Nesse momento, uma garota chamada Miska aparece. Ela ataca Emílio com força. Shun e Emílio têm dificuldade para lidar com ela. Quando o Emílio está prestes a ser derrotado, Demétrio surge e ajuda. Demétrio enfrenta Miska. Descobre-se que ela é uma assassina que foi manipulada e teve a mente controlada para matar Emílio. Demétrio quebra o colar que aprendia e oferece liberdade a ela. Miska hesita no começo, mas depois aceita se juntar a ele. Em seguida, todos voltam para a hospedaria e vão dormir. No dia seguinte, continuam a jornada. Demétrio conseguiu um navio para atravessar o oceano. É um navio velho, mas é o ideal para não chamarem atenção. Eles partem rumo à Babilônia e enfrentam uma tempestade muito forte. Shun passa mal com o balanço do mar enquanto Miska treina com Demétrio. Finalmente, eles chegam a uma ilha onde vivem os Uzians. Um grupo liderado por Gredito os recebe. Os Uzians são contra os humanos e cercam Shun e os outros. Todos são capturados e amarrados. Demétrio começa a explicar sua intenção de pedir ajuda para combater o palácio, mas os Uzians não acreditam nele. Gredito exige que Demétrio dê a própria vida como prova de sinceridade. Demétrio aceita a condição com calma e diz que mesmo sem ele a revolução continuará. Os Uzians se preparam para executá-lo, mas um amigo de Demétrio intervém e impede. Os Uzians ficam furiosos e se preparam para lutar. No entanto, Gredito grita para que todos se calem. Gredito fica impressionado com a atitude de Demétrio e decide libertar o grupo. Depois ele pede para conversar com Demétrio em particular. Demétrio explica que não está pedindo que os Uzians entrem na guerra. Ele só quer mostrar ao reino que a revolução está ganhando força e que eles não conseguirão conter todos. Demétrio diz também que não pretende se tornar rei após derrubar o regime. Ele vai procurar alguém para ocupar esse lugar mesmo sem saber quem ainda. Depois disso, o grupo segue para Babilônia. Após cruzar o oceano, eles finalmente chegam a uma grande ilha onde Babilônia está localizada. Eles passam a noite em uma cidade próxima. Demétrio reencontra alguns rebeldes conhecidos. Eles ficam impressionados por ele ter reunido um exército. Depois disso, Demétrio diz que podem tentar conversar com o rei e negociar. O objetivo é fazer uma revolução sem derramamento de sangue, mas Emílio sente que isso não será possível. No dia seguinte, o grupo parte para escalar uma montanha coberta de neve. Uma tempestade atinge a região com força. Eles são obrigados a montar barracas e esperar o pior passar. Quando a tempestade diminui, continuam andando. De repente, eles caem em uma armadilha e são levados até uma caverna cheia de gelo. Infelizmente, um dragão de gelo aparece e os ataca. A princípio, eles tentam lutar, mas logo percebem que não conseguirão vencer. Então decidem fugir. Inesperadamente, outros dragões aparecem. E eles ficam cercados. Aparentemente, a caverna é o ninho dos dragões. Uma batalha desequilibrada começa. E então, no momento mais crítico do combate, Valerian se transforma em um dragão gigante e enfrenta os outros dragões. Uma luz intensa se espalha por todos os lados. No meio da luz, Valerian fala com Alicia, Shun e Emílio. Descobre-se que Valerian é o pai de Alicia. Ele era um caçador e depois de muitas batalhas, sua arma evoluiu. Foi nesse tempo que ele conheceu a mãe de Alicia. Depois disso, decidiu se aposentar como caçador e passou a trabalhar com esforço físico. Um dia, a mãe de Alicia foi morta por bandidos. Ele ficou furioso e vingou a morte da esposa. Nesse momento, a arma dele evoluiu mais uma vez e o transformou em uma arma viva, prendendo sua consciência dentro de Valerian. Desde então, Valerian acompanhou Alicia por todos os lugares. A luz se dissipa e os dragões se acalmam. Aparentemente, eles tinham medo de serem atacados por Shun e seus amigos. Os dragões então se tornam dóceis e oferecem carona até um ponto mais seguro. Depois de deixar o grupo, os dragões voltam para seu ninho. Em seguida, Shun e os outros continuam andando. Quando começa a escurecer, eles montam as barracas e se reúnem ao redor da fogueira. Até aquele momento, eles ainda não encontraram as tropas do rei. Eles acham que o rei pode ter seguido por outro caminho e acabam dormindo mais tarde. Enquanto isso, o rei recebe a informação do cientista real de que Babel poderá ser ativado em breve, mas que eles ainda precisam esperar um pouco mais. O rei diz que não se importa em esperar. O cientista pergunta ao rei qual é a intenção dele com a reativação de Babel, mas o rei se recusa a responder. Mais tarde, as tropas dos Uzians lideradas pela besta-leão chamada Ibelda chegam para relatar ao rei. Ibelda diz que Shun e seu grupo conseguiram apoio dos Uzians, o que surpreende o rei. O rei repreende Ibelda por ter ignorado sua ordem, já que ele havia pedido apenas para que eles
observassem de longe e não enfrentassem os outros. Ibelda sai da tenda. Enquanto caminha, ele e seus homens se perguntam por que o rei quer tanto reativar Babel. No dia seguinte, Shun acorda e sai da barraca. Do lado de fora, Demétrio está conversando com um homem que faz parte de um grupo rebelde. O homem informa que mais tropas estão apoiando a revolução. Com isso, se houver derramamento de sangue, o grupo de Demétrio poderá se equiparar em força ao lado do rei. Em outro lugar, Pascal está investigando um caso relacionado a Endora. Um jovem cientista do centro de pesquisa visita Pascal e traz más notícias. Eles descobriram que algo chamado partículas ocultas está sofrendo uma queda drástica. Segundo os cientistas, essas partículas são o núcleo de Endora e se elas continuarem a se enfraquecer, o mundo de Endora colapsará rapidamente. Aparentemente, isso começou desde que o rei assumiu o trono. Por causa disso, Pascal e o jovem cientista seguem às pressas para Babilônia. Enquanto isso, Shun e os outros continuam andando. Eles conseguem ver Babilônia à distância. O grupo de Shun chega à cidade. Diante deles há muitas torres, mas apenas uma delas pode se conectar a Babel. Eles entram na torre certa e descem as escadas até o subterrâneo. No fim das escadas encontram uma parede muito alta. Eles precisam escalar essa parede e depois, quando chegam ao topo, usam cordas para descer do outro lado. Demétrio diz a Emílio que não tem intenção de matar o rei. Ele só quer negociar e não pretende lutar. Mas Emílio não dá ouvido. Emílio afirma que quer se vingar do rei. Emílio desce com a corda. Mais adiante eles encontram um labirinto e acreditam que Babel está do outro lado. Eles entram no labirinto, mas são emboscados pelo grupo de Ibelda. A luta começa e o grupo se separa. Durante o confronto, Demétrio descobre que uma de suas companheiras é uma traidora. Louise era uma espiã de Ibelda e fazia isso por dinheiro. Para a surpresa de todos, Demétrio não se irrita com ela e diz que, se for o caso, ela pode matá-lo para conseguir sua recompensa com o palácio. Enquanto isso, Emílio, Shun e Alicia chegam a um lugar misterioso. Diante deles há um portal para Babel. Emílio corre e entra no portal. Do outro lado, o rei está observando a reconstrução de Babel. Ele se sente agradecido por ver seu sonho se realizar. Nesse momento, Emílio surge do portal. No labirinto, Louise continua lutando com Demétrio. Aproveitando a situação, Ibelda e seu grupo decidem ir embora. Durante o combate, Demétrio tenta convencer Louise a voltar para o grupo dele. Depois de hesitar, Louise decide se juntar novamente a Demétrio e seus aliados. Eles seguem para Babel. E quando eles chegam lá, Emílio imediatamente avança e ataca o rei. Os dois entram em um combate intenso. O rei pergunta o que Emílio pretende fazer depois de matá-lo, mas Emílio não responde, ele continua atacando. Enquanto isso, Ibelda traz seus próprios companheiros Uzians. Ele quer resolver tudo sozinho. Depois de acabar com seus aliados, ele também segue para Babel. E de volta à luta, Emílio se lembra do rosto do pai, mas fica surpreso ao ver que o rosto do rei aparece em sua mente. Ao mesmo tempo, uma luz forte surge indicando que o portal entre os dois mundos foi criado. Emílio não sabe que o rei quer ir até a superfície. Logo em seguida, Shun chega e tenta impedir Emílio, mas Ibelda aparece de repente e complica ainda mais a situação. Enquanto isso, Pascal e o jovem cientista chegam a Babilônia. Eles atravessam rapidamente o labirinto para alcançar Babel. Dentro de Babel, Ibelda começa a lutar com Emílio, mas o rei tenta protegê-lo a todo custo. No final, o rei é atingido por um ataque de Ibelda enquanto protege Emílio. O rei cai e Emílio sente tristeza ao ver isso. Ao mesmo tempo, Ibelda salta para dentro da luz que conecta os dois mundos. Quando a luz se apaga, Ibelda desaparece junto com ela. E nesse momento, Pascal e os outros chegam à sala onde eles veem o rei agonizando. Pascal corre para perto do rei, mas não consegue salvá-lo. Emílio chora diante da morte do rei. Depois disso, todos deixam Babel com tristeza. Antes de sair, Pascal examina o sistema de Babel. Ele se pergunta se a queda das partículas vai parar agora que Babel não está mais funcionando. Ele acha que ainda precisa estudar mais para entender isso completamente. Do lado de fora, Demétrio e seu grupo saem primeiro. Louise se sente desconfortável com a situação, mas Demétrio a recebe de volta com cordialidade. Fora da torre, Emílio está sentado pensando em tudo o que aconteceu. Shun se aproxima e conversa com ele. Shun diz que mesmo tendo falhado em voltar para a superfície, pelo menos conseguiu impedir Emílio de matar o rei. Emílio responde que ao olhar para o rei sentiu uma saudade que sempre teve do pai. Emílio diz que queria se vingar porque acreditava que o rei tinha matado seu pai. Mas depois de ouvir as palavras de Pascal, ele começou a duvidar disso. Emílio nunca soube de verdade o que aconteceu com o pai. Ele só acreditava que o rei era o culpado e vivia em busca de vingança. Agora que o rei morreu, Emílio diz que não sabe mais o que fazer. Depois disso, Shun e Emílio caminham juntos até que Emílio se sinta melhor. Em seguida, eles encontram Alicia, que está preocupada com os dois, e enquanto isso, Pascal ainda está investigando Babel. Não há sinais de que o sistema esteja funcionando normalmente. Ele acredita que Babel não pode mais ser ativado, e isso deixa curioso sobre o que aconteceu com Ibelda. Para saber com certeza se Ibelda foi enviado para a superfície, eles precisarão ir até lá. Ele e o jovem cientista começam a suspeitar que algo realmente está acontecendo na superfície. Enquanto isso, Emílio conversa com Demétrio do lado de fora
fora da torre. Emílio diz que depois da morte do rei ele perdeu o propósito da vida. Demetriu responde que a revolução ainda não terminou. Pelo contrário, ela tá apenas começando. A notícia da morte do rei provavelmente já se espalhou. Por causa disso, várias regiões de Endora vão começar a enfrentar conflitos por disputas de poder e anarquia. Endora agora precisa de um líder para controlar todo o território, mas no momento não existe ninguém nesse papel. Demetriu se afasta de Emílio e volta para o grupo dele. Pouco tempo depois, Shun se aproxima de Emílio. Shun convida Emílio para uma luta amistosa, para tentar tirar ele da tristeza. Emílio aceita o desafio e os dois começam a se enfrentar com suas armas. Enquanto isso, Demetriu participa de uma reunião com seus aliados. Eles recebem a informação de que os Uzians estão em apuros. Uma frota enorme de navios cercou a ilha deles e está prestes a atacar. Demetriu entende que isso é consequência da morte do rei. Agora que não existe mais nenhuma proibição, ninguém impede um ataque à ilha. E assim Emílio e Shun terminam a luta. Depois disso, os dois se juntam ao grupo de Demetriu e decidem ajudar na situação com os Uzians. Não demora muito para que eles reencontrem Pascal. Nessa conversa, Pascal diz que talvez a resposta sobre o mistério de Babel esteja na capital. Segundo ele, existe alguma coisa na superfície que causou o fechamento do sistema Babel. Ainda não se sabe se foi fechado de propósito por alguém da superfície ou por outro motivo. No entanto, para entender isso melhor, Pascal precisa voltar ao laboratório na capital. Ele diz que vai se esforçar ao máximo para encontrar um jeito de levar Shun de volta para casa. Depois disso, o grupo parte e deixa a Babilônia. Conflitos começam a acontecer por toda a Endora. Os governantes locais passam a agir de forma autoritária e tornam a vida dos moradores muito difícil. Um dia, enquanto tropas de nobres torturam os cidadãos, Demetriu e seu grupo aparecem. Eles enfrentam os soldados e protegem os moradores da vila. Depois de algum tempo de luta, os soldados são finalmente expulsos. Em seguida, Demetriu e seu grupo se reúnem na casa do ancião da vila. Demetriu explica que desde a morte do rei, Endora inteira está tomada por conflitos. O objetivo do grupo dele é acalmar essas disputas por todo o país. Depois disso, o chefe da vila expressa a esperança de que Emílio se torne rei. Ele acredita que Endora vai prosperar se Emílio estiver no trono, mas Emílio ainda está indeciso sobre assumir esse papel. E mais tarde naquela mesma noite, vemos que um nobre local está cansado da presença do grupo de Demetriu, e enquanto ele come uma boa refeição em sua mansão, ele ordena ao capitão que prepare um ataque. No entanto, ele fica chocado ao descobrir que o capitão está morto e que o responsável foi uma figura misteriosa e gigante que já cometeu vários massacres. Essa figura aparece diante do nobre e o ataca. No dia seguinte, o grupo de Demetriu segue até a mansão desse mesmo nobre. Ao chegarem, eles estranham o lugar silencioso e vazio. Quando entram, encontram o nobre visivelmente apavorado. Ele diz que uma besta atacou o local e causou um massacre. Nesse momento, a própria besta aparece e finaliza o nobre. O grupo de Demetriu fica chocado ao perceber que a criatura é Ibelda. No entanto, ele está irreconhecível. O corpo dele agora parece mais selvagem e coberto por armas escondidas. Ibelda entra em um estado de fúria e começa a atacar o grupo. Demetriu e seus aliados tentam resistir, mas são empurrados para fora do castelo. Ibelda continua atacando sem parar. Ele quase atinge Demetriu, mas por sorte um antigo colega de Ibelda aparece e o impede. Esse colega é Godoro, que sobreviveu a um ataque anterior de Ibelda. Os dois travam uma luta intensa até que Ibelda decide recuar por enquanto. Depois disso, Godoro é convidado a se juntar ao grupo de Demetriu. Sem ter outro propósito, ele aceita. E no dia seguinte vemos que o grupo de Demetriu está navegando até a ilha dos Uzians, que ainda está cercada. Por sorte, os inimigos não conseguiram invadir graças à boa defesa da ilha. Durante a viagem, Pascal explica algo sobre Babel. Segundo ele, Babel só funciona corretamente se os dois mundos abrirem o caminho juntos. Por isso, mesmo que o portal de Endora esteja aberto, é impossível atravessar se o lado da superfície estiver fechado. Isso faz Shun se sentir aliviado por não ter usado Babel antes. Além disso, Pascal comenta que as partículas que sustentam Endora continuam diminuindo com o tempo. Se isso continuar, Endora vai desabar até não sobrar nada. Ninguém ainda sabe o que está causando isso. Por isso, Pascal precisa ir à capital para fazer mais pesquisas. Eles finalmente chegam à ilha dos Uzians. Uma batalha começa no mar, mas o grupo de Demetriu consegue derrotar os inimigos com facilidade. Depois disso, eles atracam e encontram os Uzians. Mais tarde, Demetriu decide entregar a liderança da região norte a Gredito. Quando os conflitos de Endora diminuírem, Emílio imagina que essa decisão pode não ser bem recebida, já que os Uzians sempre foram vistos como cruéis. Mesmo assim, Emílio não se opõe à escolha de Demetriu. Naquela noite, Emílio se encontra com Pascal e fala sobre o passado do antigo rei.
Pascal explica que quando o pai de Emílio ainda era o rei, o irmão dele, Delzen, recebeu a responsabilidade de governar a região norte. Naquela época, Babel ainda estava funcionando. Delzen, que governava a região norte, explorava a Babilônia livremente. Pascal acredita que foi nesse período que Delzen começou a observar Babel com mais atenção. No dia seguinte, o grupo navega de volta para a capital com o objetivo de acabar com os conflitos em toda Endorra. Eles chegam à capital e entram no palácio, onde ficam surpresos com o silêncio. Há apenas alguns soldados e alguns criados. Aaron, um dos oficiais do exército, relata a Emílio a situação atual. Ele conta que metade das tropas foi com o rei até Babilônia e nunca voltou. Parece que ao saberem da morte do rei, essas tropas decidiram virar saqueadores e fugir. A maioria dos soldados que ainda estava no palácio também foi embora, já que Endorra agora está sem governante. Infelizmente, Aaron e os demais soldados reais se recusam a aceitar Demétrio no palácio. Emílio tenta convencer eles de que Demétrio e seus aliados são boas pessoas. Mesmo assim, a desconfiança permanece e os dois lados continuam discutindo. Enquanto isso, Shun é chamado para ajudar os criados a preparar o jantar. Como não tem nada melhor para fazer, ele aceita. Pascal e Joseph, o jovem pesquisador, vão até o laboratório e iniciam seus estudos. Logo, eles recebem a visita de um cientista aposentado. Os três investigam como as partículas estão diminuindo por toda a Endorra. Eles descobrem que não é só na região norte, mas também no sul, onde as partículas estão ficando mais fracas. Em seguida, Emílio caminha sozinho pelo palácio. Ele entra na sala do trono e fica impactado ao ver o trono vazio. Demétrio se aproxima e propõe uma conversa. Enquanto isso, figuras misteriosas surgem ao redor do palácio. Pascal e o cientista percebem a presença dessas figuras estranhas. Logo depois, os soldados reais são mobilizados, junto com o grupo de Demétrio. Todos avançam e enfrentam as criaturas sombrias, que se parecem com sombras. Descobre-se que todas essas figuras foram criadas por Ibelda. O monstro aparece e começa a atacar violentamente. Os soldados lutam juntos para derrotá-lo, até que Ibelda decide fugir por perceber que não pode vencer. Depois disso, Aaron e os outros soldados finalmente aceitam o grupo de Demétrio, reconhecendo a capacidade deles na luta. O grupo é designado para procurar Ibelda, que ainda está solta. Pascal e Joseph continuam suas pesquisas. Aos poucos, os efeitos da perda das partículas começam a aparecer. As árvores começam a secar. As plantações morrem. Se isso continuar, o povo de Endorra vai passar fome. Demétrio e os outros ficam cada vez mais preocupados com isso. Conflitos violentos podem ser contidos, mas os problemas naturais são muito mais difíceis de resolver. Joseph sugere evacuar as pessoas para as áreas que ainda têm partículas em abundância. No entanto, essa é só uma solução temporária. Eles precisam encontrar algo que resolva o problema de forma permanente. Emílio leva Shun até a prisão subterrânea, o mesmo lugar onde ele apareceu pela primeira vez. Os dois procuram pistas por todo canto, mas não encontram nada. De repente, eles caem na beirada de um penhasco. Para a surpresa dos dois, existe uma escadaria escondida que leva a uma sala secreta. Quando eles atravessam a sala, encontram um Zuzian que está preso ali. O nome dele é Frama e ele está encarcerado há muito tempo por ordem do rei. O responsável não foi Delzen, mas sim o antigo rei Ausrum, que é o pai biológico de Emílio. Frama diz que era um seguidor fiel de Ausrum, mas foi acusado injustamente e jogado naquela prisão. Frama conta que no passado um homem da superfície apareceu por lá. Pelo jeito de se vestir e falar, parecia um cientista. Em pouco tempo, Ausrum criou um vínculo com ele. O homem ofereceu vários conhecimentos e dizia conseguir viajar pelo mundo com facilidade. Esse homem dizia que a tecnologia da superfície era muito avançada. Em pouco tempo, Ausrum e todos do palácio ficaram encantados com a inteligência dele. O homem, por outro lado, ficou fascinado pelas partículas que mantinham Endorra viva. Um dia ele trouxe uma arma como presente para Ausrum. Depois ele propôs uma união entre a superfície e Endorra. Disse que se isso acontecesse, Ausrum teria controle sobre a natureza. O primeiro passo era ativar Babel. Apesar das opiniões divididas, Ausrum iniciou o projeto de Babel. Delzen foi contra. Ele avisou o irmão que conectar os dois mundos traria desgraça. Mas Ausrum já estava encantado com as palavras do homem da superfície e ignorou os alertas. O homem pediu para que Endorra começasse a transferir partículas para a superfície, alegando que lá elas seriam úteis para as pessoas, e em troca ofereceria tecnologia avançada. Seduzido por essa promessa, Ausrum aceitou. Desde então, as partículas começaram a ser enviadas para a superfície, o que causou a diminuição delas com o tempo. Frama tentou impedir o avanço desse plano, mas o homem fingiu ter sido atacado por ele. Ausrum, acreditando na mentira, condenou Frama e o trancou na masmorra até hoje. Emílio e Shun ficam abalados ao ouvir essa história. Shun se pergunta como o homem conseguia viajar entre os dois mundos com tanta facilidade. Sem querer, Shun acaba revelando que vem da superfície. Ao ouvir isso, Frama se enfurece por odiar os humanos da superfície. Quando ele se prepara para atacar, uma luz forte toma conta do lugar. Quando a luz some, Shun e Emílio já estão na superfície. Shun leva Emílio até a casa dele. A mãe de Shun o abraça, aliviada por vê-lo bem.
bem. Mesmo assim, ela não demonstra surpresa ao saber que ele esteve em Endorra. Segundo ela, os arqueólogos há muito tempo especulam sobre a existência de um mundo sob a crosta terrestre. Além disso, o pai de Shun suspeitava que ele pudesse ter ido parar lá. Depois do desaparecimento, o pai de Shun se dedicou a pesquisar sobre o mundo subterrâneo. Emílio fica curioso ao ver uma foto da família de Shun. Shun explica que na superfície existe uma tecnologia chamada fotografia. A mãe de Shun então mostra uma foto dele ainda bebê. Nesse momento, Emílio sente que já viu aquele rosto antes. No dia seguinte, Shun leva Emílio para passear pela cidade. Depois eles vão até o escritório do pai de Shun. O pai dele se mostra aliviado ao reencontrá-lo. Shun conta tudo o que aconteceu em Endorra. O pai acredita que foi o cristal que levou Shun até lá e que ele serve como conexão entre os dois mundos. Ele diz que o cristal foi encontrado pela mãe de Shun. O pai de Shun afirma que vai tentar encontrar um jeito de abrir novamente o caminho até Endorra para que Emílio possa voltar. Ele garante que isso não vai demorar. Depois disso, Shun e Emílio saem do escritório ao entardecer. Emílio sente algo estranho. O sorriso do pai de Shun parece familiar. De repente, um flash do passado passa pela mente dele. Emílio se lembra do bebê da fotografia. Aos poucos, ele se lembra do passado e reconhece que o pai de Shun já esteve em Endorra. Emílio volta correndo para o escritório dele. Shun, curioso, corre atrás. Quando chegam, os dois confrontam o pai de Shun sobre o passado. O homem admite que é o cientista que Frama mencionou. Além disso, ele confessa que roubou o filho de Delzen. Shun fica chocado ao ouvir isso. O pai então revela que Shun não é filho biológico dele. Mesmo assim, ele diz que o ama de verdade e pede que ele se aproxime. Emílio o impede. O pai de Shun aponta uma arma para Emílio e ameaça matá-lo, assim como teria feito com o pai dele. Emílio joga uma faca para distrair e foge com Shun. A história volta no tempo e mostra o passado do pai de Shun, o Sr. Asanava. Ele chega em Endorra pela primeira vez. Usa o cristal que sua esposa encontrou para chegar lá. Com o tempo, se torna próximo das pessoas do palácio. Ele oferece várias tecnologias para Endorra. Um dia, sua esposa sofre um aborto espontâneo e os dois ficam arrasados. Asanava volta a Endorra e afirma que os humanos da superfície não conseguem usar armas veladas. Ele decide começar uma pesquisa para entender por quê. Depois disso, o cientista se aproxima de Alzheimer. Ele descobre que o filho de Delzheim sofre de uma doença grave e se oferece para examiná-lo, mas diz que precisa levá-lo para a superfície para poder tratá-lo com equipamentos mais avançados. Para isso, eles precisam ativar Babel, permitindo que ele viaje livremente entre os mundos. Alzheimer concorda e o Sr. Asanaga leva o filho de Delzheim para casa. Ele e a esposa cuidam do garoto com carinho e o nomeiam como Shun. Quando Babel é ativado, o Sr. Asanaga mata Alzheimer com uma arma. Delzheim perde o controle, mas não consegue fazer nada. O Sr. Asanaga interrompe a conexão de Babel com a superfície, tornando impossível viajar por ali novamente. Delzheim implora para ter seu filho de volta, mas Asanaga diz que se quiser vê-lo de novo, terá que ir até a superfície. A partir desse momento, Delzheim assume o trono, enquanto Asanaga rompe todos os laços com Endorra. Voltando ao presente, Shun e Emílio chegam em casa. A mãe de Shun então revela tudo o que foi escondido até aquele momento. Mesmo que Shun não seja filho biológico deles, ela afirma que sempre o amaram como se fosse. Shun se lembra de como seus pais sempre cuidaram dele com amor. Ele reconhece que seu pai sempre foi uma pessoa gentil, muito diferente do homem que os ameaçou dias atrás. Shun e Emílio vão até o quarto. Emílio percebe que Shun é seu primo. Ele acredita também que no fim da vida, Delzheim entendeu que Shun era seu filho, levado por Asanaga para a superfície anos atrás. No dia seguinte, Shun está abatido e diz que agora entende o motivo de querer se vingar de Delzheim. Emílio vai ver o Sr. Asanaga. Ele faz algumas perguntas e ouve que mesmo Shun não sendo seu filho de sangue, ele é amado. O cientista explica por que matou Alzheimer. Ele acreditava que Alzheimer era um péssimo rei, alguém que permitia a tortura dos Uzians e várias outras injustiças. Ele acreditava que Delzheim seria um rei melhor para Endorra, por isso decidiu agir. Depois da conversa, Emílio volta para a casa de Shun. Ele conta o que ouviu e diz que não quer que Shun siga o mesmo caminho, guardando ódio até que seja tarde demais. Em outro lugar, Demitri e os outros começam a se perguntar onde estão Shun e Emílio. Eles finalmente descobrem que os dois foram enviados de volta à superfície. Mais tarde, Pascal e os outros cientistas descobrem como viajar entre os mundos sem precisar de Babel. Todos se reúnem para ouvir a explicação. Pascal apresenta um dispositivo chamado Perin Blue. É um pequeno cristal usado para atravessar os mundos e para ativá-lo é necessário um sentimento muito forte. Ele conclui que Shun possui o Perin Blue sem saber. Na superfície, Shun e Emílio encontram o Sr. Asanaga. Ele explica sobre o cristal e diz que com ele é possível atravessar mundos. Ele diz que o Perin Blue foi encontrado em uma civilização antiga. Ele revela que seu objetivo ao manipular Endorra era extrair partículas de energia. Sem que Shun soubesse, o pai dele estava retirando a energia de Endorra para sustentar a vida moderna. Além disso, o custo do tratamento de Shun quando era pequeno foi alto, e por meio das pesquisas com as partículas ocultas ele conseguiu curá-lo. Shun pergunta o que vai acontecer com Endorra. Para sua surpresa, o pai responde que não se importa se o lugar colapsar
voltar quando as partículas acabarem. Ele acredita que até lá seu projeto de reciclagem de partículas estará pronto. Shun fica revoltado e acha essa atitude cruel. Nesse momento, uma luz intensa envolve Shun e Emílio. Os dois são puxados de volta para Endorra, bem no meio da luta contra Ibelda. Emílio e Shun se juntam ao combate. Ghidorah chega para ajudar, mas mesmo assim eles não conseguem derrotar Ibelda. De repente, Ibelda é consumido por sua forma monstruosa e se transforma em uma criatura gigante e ainda mais perigosa. Enquanto isso, Demétrio vai ao encontro de Pascal no castelo. Eles discutem sobre a concentração de partículas que estão sendo sugadas para um ponto específico de Endorra, no meio do oceano. Pascal lembra de uma lenda sobre uma civilização antiga chamada Turn of Nog. Lá existe uma torre que parece atravessar o céu e seria responsável por absorver todas as partículas de Endorra. Shun e os outros entram na conversa. Shun confirma que as partículas estão sendo sugadas e revela que seu pai é quem está fazendo isso. Ele conta tudo o que sabe. Depois disso, eles planejam ir até Turn of Nog e impedir que isso continue. No dia seguinte, o grupo parte para Turn of Nog. As tropas reais ficam encarregadas de conter Ibelda enquanto Valerian se transforma em um enorme dragão. Shun e os outros sobem nas costas do dragão e ele alça voo. No entanto, Ibelda consegue agarrar a perna de Valerian, que não consegue se soltar. Então Pascal se sacrifica e pula do dragão, detonando a si mesmo para libertar o grupo. Com isso, Shun e os demais continuam a jornada. Shun e Emílio seguem para Turn of Nog enquanto Demétrio e os soldados enfrentam Ibelda. Durante a batalha, Joseph caminha pela floresta em busca de Pascal, acreditando que ele ainda está vivo. Enquanto isso, Shun e Emílio chegam à torre. Eles sobem até o topo, onde encontram um cristal gigantesco sugando as partículas. Eles tentam quebrá-lo, mas o cristal é muito resistente. Shun, que entende tudo sobre cristais, lembra que cada tipo tem um ponto fraco diferente. Ele decide perfurar o cristal por cima, o que provoca rachaduras. Nesse momento, o Sr. Azanaga aparece e tenta impedi-lo. Enquanto isso, a luta contra Ibelda se intensifica. As tropas não conseguem detê-lo até que Ghidorah se entrega e explode junto com Ibelda, destruindo o monstro completamente. De volta ao topo da torre, Shun implora para que seu pai pare de destruir Endorra. O Sr. Azanaga não se comove. Ele então ativa sua arma, revelando 4 tentáculos mecânicos que saem das costas. Emílio fica chocado ao ver isso e se pergunta como alguém da superfície pode ter uma arma velada. Descobre-se que o Sr. Azanaga usou o corpo do pai de Emílio para criar a arma. Com isso, ele se tornou um híbrido capaz de empunhá-la. Ele ataca Valerian, que cai. Shun e Emílio tentam enfrentá-lo, mas ele não se move. Apenas os tentáculos atacam os garotos. Enquanto isso, Joseph encontra Pascal, que caiu em uma árvore e sobreviveu. No topo da torre, Emílio é atingido. Shun corre e corta um dos tentáculos. Ainda assim, o Sr. Zanaga continua sendo muito mais forte. Ele agarra o braço e a perna de Shun e ameaça matá-lo, mas Shun não sente medo. Emílio então se levanta e sua arma se transforma. Com esse novo poder, Emílio derrota o Sr. Azanaga com um único golpe. O cristal da torre se despedaça e toda a estrutura desaba. Por sorte, Valerian ainda consegue voar e leva os dois para um lugar seguro. Pouco depois, Shun e Emílio se reencontram com os outros no castelo. Todos ficam felizes por saber que o conflito acabou. Naquela noite, uma celebração é feita e Demétrio distribui os territórios entre seus aliados. Shun sai para caminhar e Emílio o segue. Sabendo o que vai acontecer, eles se despedem. Shun usa o cristal para voltar para casa. No mesmo instante, o cristal se desfaz, impedindo que ele volte a cruzar entre os mundos. E dessa forma, a história do anime chega ao fim. Deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreva para mais. Comenta aí o que você achou da história e até o próximo vídeo. Opa, pera aí, eu sei que eu falei tchau, mas eu tenho mais um recap completo de outro anime que eu sei que vocês vão gostar, então fica nesse vídeo e dá uma chance que vocês vão curtir. A história começa com um homem usando uma máscara cercado por criaturas monstruosas. Ele as elimina com facilidade, mas logo demonstra insatisfação. Ele sente que ainda é pouco e que ele deseja mais. Em outro lugar, vemos um viajante fugindo desesperado dentro de uma carroça enquanto ele é perseguido por goblins. Por sorte, um grupo de guerreiros aparece e derrota os inimigos com eficiência. Depois da batalha, eles retornam à cidade e passam por Fate, que é o protagonista dessa história, e nessa hora ele está em seu posto de vigia no portão do castelo. Ele observa tudo com uma mistura de admiração e frustração, consciente de que nunca será como eles. E isso porque Fate sente fome o tempo todo. Mas isso não é culpa dele, isso é um resultado de sua habilidade indesejada gula. Porém, ela não lhe dá forças, apenas um apetite insaciável. Logo, a cidade se agita com a chegada de 3 cavaleiros sagrados conhecidos como Irmãos Vierick. Eles são figuras respeitadas por todos, no entanto eles mostram seu desprezo pelo povo quando um deles empurra um camponês para o lado sem motivo algum. E quando eles chegam no portão, o mais velho dos irmãos, chamado Rafael, então joga algumas moedas de pagamento para Fate no chão, sem se importar. Quando ele se abaixa para pegar, Rato pisa em sua mão. E nessa hora o estômago de Fate ronca alto e então Rafael o insulta dizendo que o protagonista era
repulsivo. Por algum motivo, os irmãos interpretam o som como uma crítica, como se ele insinuasse que eles não o alimentavam direito, e por conta disso eles reagem com violência, desferindo golpes nele. Antes que o pior aconteça, uma jovem cavaleira intervém. O nome dela é Roxy. Ela repreende os irmãos, lembrando eles de que o trabalho deles como cavaleiros sagrados era de proteger o povo da cidade e não ferir ninguém de maneira desnecessária. E após eles ouvirem aquilo, eles então se afastam emburrados. Em seguida, Roxy ajuda a Fate a se levantar, dizendo pra ele que manter a segurança nos portões também é uma missão importante e que ele devia valorizar o seu trabalho. Ela tá com tanta pena da surra que Fate levou que ela até decide ficar de guarda em seu lugar e pede pra que ele avise ela caso algo assim ocorra de novo. Mas Fate diz que já se habituou a esse tipo de coisa e prefere apenas se afastar. Isso pode parecer indelicado da parte dele, mas ele só quer proteger Roxy, pois ele tem medo de que os irmãos Vierick acabem atacando ela também se ele estiver por perto. E mais tarde, em uma taverna, o dono do local lhe dá um conselho direto dizendo que se ele não aprender a se defender, ele pode acabar morrendo assim como tinha acontecido com o guarda anterior. Depois disso, Fate vai embora e no caminho para sua casa ele volta a reclamar da habilidade da gula, pois mesmo depois de comer bastante, a fome dele nunca passava. Tudo o que ele desejava era ter nascido com outro poder, algum que fosse realmente útil. Só que nessa hora ele se sente preso a uma realidade que ele não pode mudar. Até que de repente ele avista algumas figuras misteriosas escalando os muros do castelo. Ele logo corre até Roxy para avisá-la e ela parte então para enfrentar os invasores, deixando Fate no posto. E enquanto ele espera, um dos ladrões se aproxima correndo. O impulso inicial é fugir, mas ele se lembra da confiança que Roxy depositou nele. Então ele respira fundo e decide encarar a situação. Felizmente ele percebe que o seu inimigo está ferido, o que lhe dá uma chance. Reunindo coragem, ele avança e atravessa o peito do ladrão com sua arma. Nesse instante, uma voz misteriosamente ressoa em sua mente, e ela anuncia que a habilidade de gula foi ativada e que seus atributos foram fortalecidos. Fate fica surpreso ao ouvir aquilo, mas a voz continua falando, e ela então diz que agora ele também possui as habilidades de identificação e telepatia. Ao mesmo tempo, Roxy retorna da luta e demonstra preocupação com Fate. Mas ele nota algo estranho, pois ele ouviu palavras vindas dela, mas ele não tinha visto os lábios dela se moverem. Mesmo sem entender, o protagonista tranquiliza Roxy e diz que ela pode assumir o mérito por ter derrotado o ladrão, pois isso evitaria problemas, principalmente se Rafael descobrisse. E como forma de agradecimento pela ajuda, Roxy oferece para Fate um emprego na casa de sua família. Fate pensa bem sobre a proposta, e por fim aceita trabalhar com ele. Naquela noite, ao verificar seus status, ele percebe que todos estão agora na casa das centenas. E ele então entende que mais cedo ele tinha usado a sua nova habilidade de telepatia com Roxy, mesmo sem saber. Ele ainda está confuso com tudo o que está acontecendo, só que agora ele sente que está mais forte, e que agora finalmente ele é capaz de enfrentar monstros por conta própria. No dia seguinte, ele sai em busca de uma espada. Ao ver que ele não tem dinheiro, o vendedor diz que só poderá escolher entre as espadas velhas e baratas do barril. Fate decide então usar sua nova habilidade de identificação para analisá-las, e ele logo percebe que todas elas são inúteis com exceção de apenas uma. E ao examinar essa espada, ele logo é surpreendido, pois ela começa a falar com ele. Ela se apresenta como Greed e ela pede que ele a compre. Ao descobrir que Greed tem conhecimento sobre a sua habilidade de gula, Fate decide levá-la consigo. Enquanto isso, os irmãos Vierick comentam sobre o fato de Roxy ter contratado Fate sem avisá-lo. Rafael, no entanto, acredita que não vale a pena criar atritos com a família Hartz, já que ambas pertencem a 5 grandes famílias que sustentam o reino. Mesmo assim, ele menospreza Fate, dizendo que ele é insignificante. Depois disso, Rafael segue para o distrito militar. Sua irmã então pergunta o que ele pretende estudar, e ele responde que vai aprender a se tornar imortal. De volta a Fate, ele caminha com Greed em mãos quando ouve um alerta, algo rápido se aproxima. De repente, um Goblin surge do nada. Fate o elimina com facilidade, ativando novamente sua habilidade de gula. Com isso, seus atributos aumentam mais uma vez e ele recebe também um bônus de força. Logo, uma multidão de Goblins aparece. Mas Fate não se desespera. Com calma, enfrenta e derruba um por um. A cada monstro derrotado, a habilidade de gula é ativada. Ele acaba matando centenas. Quando a luta termina, Fate confere seus status e fica impressionado com quanto cresceram. Greed comenta que ele provavelmente está mais satisfeito. E é nesse momento que Fate percebe algo inédito: não sentiu fome o dia inteiro. Greed então explica que em geral as pessoas só possuem a habilidade com a qual nasceram. Mas graças à gula, Fate pode absorver atributos e técnicas de seus inimigos. Porém, é um segredo que ninguém deve descobrir. Fate entende que terá de lutar sozinho, mas Greed o conforta dizendo que ele não está de fato só, pois agora tem a espada ao seu lado. Fate junta as orelhas dos Goblins para receber a recompensa, e começa a imaginar tudo o que poderá comprar. No entanto, Greed o lembra que a prioridade é fazer a manutenção da espada.
E nesse momento eles se esbarram em um homem e uma menina que pede ajuda a ele. Fate usa sua habilidade de identificação para avaliar o perigo e percebe que o homem possui um poder que esconde seus próprios status, algo suspeito. Mesmo assim, Fate diz que não pode simplesmente ignorar alguém pedindo socorro. Eles seguem o homem, que revela sua intenção é vender a menina como escrava aos Cavaleiros Sagrados. Greed então avisa que esse inimigo é perigoso e que ainda há tempo de fugir, mas Fate se recusa. Diz que agora que conquistou o poder de verdade, vai usá-lo para proteger os mais fracos. Em seguida vemos uma freira idosa reunida com um grupo de órfãos, contando-lhes a história de Laplace Sagrado, a entidade que criou o mundo. Ela explica que ao partir, Laplace presenteou a humanidade com dons especiais chamados habilidade. Conta também sobre o tempo antigo, quando esses poderes ainda não existiam e o mundo vivia em paz. De repente, outra freira entra às pressas dizendo que não consegue encontrar uma das crianças. Ela sai para continuar procurando, enquanto a mais velha se pergunta onde estaria a menina chamada Sahara. Logo descobrimos que Sahara foi sequestrada. No momento em que o raptor tenta escapar, Fate aparece e aproveita a chance para resgatá-la. Ele consegue libertar a garota, mas logo o sequestrador surge atrás dele. Chamando Fate de tolo, ele diz que o garoto não tem chance alguma de vencê-lo. Fate quer proteger a menina, mas hesita sobre o que fazer. Greed o orienta a se afastar, observar a arrogância do inimigo e esperar pela brecha certa. Ele tenta fugir com Sahara, mas logo se deparam com um beco sem saída. Aproveitando a distração, Fate ataca de surpresa. E quando o homem está prestes a usar sua habilidade, Greed diz que é hora de atacar de frente. Fate então investe com força total e acerta o inimigo com um golpe decisivo. Ele exige que o sequestrador diga quem está por trás de tudo, mas o homem se recusa. Diante do silêncio, Fate começa a torturá-lo até que o agressor revela que foi Rato quem tinha ordenado ele a capturar a garota. Depois disso, Fate leva a menina para comer, pois seu estômago ronca de fome. Em seguida, ele acompanha ela de volta ao orfanato. E ele se surpreende quando Sahara lhe agradece, pois essa é a primeira vez que alguém o reconhece com gratidão. Ao se despedir, Fate lhe dá um conselho. Repete as palavras que seu pai lhe disse no passado e que só agora ele compreende de verdade. Seu pai tinha lhe dito que mesmo quando tudo parecesse difícil, se você ainda conseguisse rir disso, um dia no final você encontraria a felicidade. No caminho de volta, Greed o parabeniza por ter dominado sua primeira técnica especial, um estilo de espada com uma mão só, capaz de acertar 2 golpes em um único movimento. Fate acredita que venceu o sequestrador por pura sorte, e decide que precisa ficar mais forte. Quer ser capaz de lutar sem depender da sorte no futuro. No dia seguinte, ele chega à mansão da família Hart. Roxy o recebe no portão, e Fate fica impressionado com sua aparência. Ela o leva até o túmulo do pai, revelando que ele foi morto 5 dias atrás, durante uma missão em Galia. Galia é uma região dominada por monstros, e cabe aos Cavaleiros Sagrados manter o lugar sob controle. Neste ano, essa responsabilidade caiu sobre a família Hart, mas infelizmente um dragão divino despertou de um sono milenar e aniquilou o grupo liderado por seu pai. Roxy, agora como a nova líder da casa, diz que tá feliz por poder contar com Fate. Eles estão prestes a apertar as mãos, mas ele se lembra que sua telepatia pode ser ativada com um toque. Então, para disfarçar, ele aponta para outro servo aleatoriamente. Nesse momento, somos apresentados a Haru, a mordomo-chefe, que reforça a Fate a importância de se portar como um servidor da casa Hart. Então se passa uma semana, Fate segue trabalhando na mansão, e enquanto ele conversa com os outros criados, de repente seu estômago começa a roncar de novo mesmo após o almoço. Os colegas ficam espantados, e ele também não entende o motivo da fome repentina. Logo ele é chamado para se encontrar com Roxy, mas os ruídos no estômago continuam, tirando sua concentração. Enquanto ela tenta conversar, ele só consegue pensar na fome, até que Roxy percebe isso e chama a atenção dele. Durante a conversa, os dois acabam se aproximando ao descobrirem algo em comum. Ambos perderam seus pais para monstros. Ela o acolhe como parte da família, o que deixa Fate sem jeito até que de repente ele desmaia. Mais tarde desperta em seu quarto. Ao lado da cama encontra um bilhete de Roxy pedindo que descanse e tire o dia de folga. Curioso sobre sua fome, Fate questiona Greed sobre sua habilidade. E então Greed explica que aquela sensação de vazio constante que Fate tem é o verdadeiro efeito da habilidade Gula, onde quanto mais almas Fate absorve, mais poderoso ele se torna. Mas ao mesmo tempo, o desejo por novas almas também cresce e ele está destinado a caçá-las até o fim de sua vida. Greed o alerta quando a fome estiver no limite e isso se refletirá em seus olhos. Fate se olha e percebe, seus olhos estão vermelhos. Ele sai e caminha pela cidade. Ao passar por um grupo de pessoas, sente um cheiro irresistível. Greed explica que esse é o efeito do impulso de caça, ativado pela fome extrema. É um aumento temporário de poder que o ajuda a rastrear inimigos pelo cheiro.
Presas mais fracas ficarão paralisadas de medo diante dele. Logo eles deixam o território do reino e encontram diversos goblins apavorados. Fate os elimina sem piedade e segue em direção à floresta dos hobgoblins. Durante horas continua a matar até que finalmente sente sua fome diminuir. Mas então do nada surge o rei dos goblins. Fate usa a habilidade de identificação e vê que os dois têm atributos parecidos, mas o rei possui uma habilidade de regeneração. Fate se lança contra o monstro e fica enojado ao vê-lo devorar um ser humano. Aproveitando a distração, ele ataca de surpresa e corta o braço do inimigo. A luta continua, mas Fate só consegue esquivar dos golpes. Grid ordena que ele contra-ataque e Fate avança com tudo, superando o rei e finalizando com um golpe fatal. Seus atributos aumentam bastante, e ele adquire também a habilidade de regeneração. Grid então revela que com os atributos atuais, Fate pode desbloquear seu primeiro nível. Para isso, precisa abrir mão de todos os status conquistados desde que se conheceram. Surpreso, Fate hesita, mas Grid diz que sem o desbloqueio ele não poderá mais empunhá-lo. Diante disso, Fate aceita o acordo. Quando ativa o processo, sente sua energia sendo drenada. Grid muda de forma diante dele, transformando-se em um arco mágico. Ele avisa que há um goblin os observando à distância. Grid ensina Fate a usar o arco, basta puxar a corda para gerar flechas de energia. Não importa onde mire, a flecha sempre acertará o alvo. Fate coleta as orelhas do Rei Goblin, mas decide deixá-las na porta do orfanato, acreditando que aquelas crianças precisam mais da recompensa. No dia seguinte, Fate detém o invasor, mas para sua surpresa é apenas Roxy disfarçada de camponesa. Ela queria ir até a cidade sem ser reconhecida e o convida para acompanhá-la. Durante o caminho, Roxy pede para ver sua espada. Fate hesita, com medo de que ela descubra algo suspeito, mas a arma escorrega de sua mão e Roxy a segura. Felizmente, ela não nota nada de estranho, apenas comenta que a espada tá precisando de reparos e diz que o levará ao ferreiro da família Hart. Quando chegam à cidade, param em uma barraca, mas o clima muda ao verem um cavaleiro sagrado se aproximar. Nesse momento, o estômago de Fate ronca alto na pior hora possível. O cavaleiro fica irritado e tenta pisar nele, mas Roxy o impede, chamando a atenção de todos ao redor. As pessoas começam a cochichar, tentando entender se aquela camponesa é na verdade a senhorita Roxy. E Grid então sussurra pra Fate dizendo que se eles fingirem ser um casal, ninguém vai imaginar que aquela jovem é na verdade Roxy disfarçada. Roxy escuta a ideia quando Fate responde a Grid e acha que pode funcionar. Decide embarcar no plano e os dois começam a agir como um casal. A encenação funciona, as pessoas ao redor se convencem de que a garota não pode ser Roxy. Enquanto a atenção está desviada, eles aproveitam para sair discretamente e se esconder em um canto da rua. Fate ouve os pensamentos de Roxy, que está nervosa por estar de braços dados com um garoto pela primeira vez. Ela se recompõe e diz que é melhor continuarem andando. No caminho, ouvem pessoas comentando sobre vários goblins mortos encontrados recentemente. Há rumores de que foi obra de uma criatura errante, mas ninguém entende por que as orelhas dos goblins foram doadas ao orfanato nas favelas. Roxy pede que Fate a leve até o lugar onde os guerreiros se reúnem, pois quer investigar esse monstro errante. Fate a conduz até a taverna. Lá o dono conta que ouviu falar de um guerreiro que ficou rico após encontrar uma pilha de corpos de goblins, todos ainda com suas orelhas. Roxy desconfia que o monstro veio de outra região e o taverneiro comenta que isso pode ser ruim para o comércio, já que muitos mercadores cruzam os campos onde esses goblins vivem, e agora tem medo de serem atacados. Nesse momento, um homem mais velho entra no bar e se junta à conversa. Ele afirma que o monstro é um lixo, por isso os cavaleiros sagrados estão lidando com o caso pessoalmente. Logo depois, um grupo de guerreiros entra no bar e chama Roxy para se divertir com eles. Ela tenta afastar um deles com um leve empurrão, mas o homem é lançado contra a parede, força suficiente para provar que ela é uma cavaleira sagrada. Roxy decide então revelar sua verdadeira identidade. Os guerreiros assustados se desculpam e até tentam entregar todo o dinheiro que tem, mas ela recusa e diz que ninguém deve temer os cavaleiros sagrados. Compartilha seu sonho de ver um mundo onde plebeus e cavaleiros possam rir juntos. Depois disso, vão ao ferreiro, que conclui os reparos em Grid e agora a espada agora parece nova. Enquanto caminham pela cidade, Roxy explica que não sabia sobre a caçada porque foi organizada pela família Vlerick, e eles não a informaram. Logo em seguida, vemos Atos segurando uma criança, dizendo que apenas está acolhendo um garoto perdido, mas Fate o confronta e tira a criança de seus braços. Roxy se posiciona dizendo que eles cuidarão do menino. Ela então questiona Rafael sobre por que foi deixada de fora da caçada. Ele responde que achou melhor não incomodá-la, pois ela ainda estaria de luto pela morte do pai. Os Vlerick se retiram e Fate e Roxy acompanham o garoto até encontrar sua mãe, possibilitando o reencontro entre eles. Mais tarde, em casa, Fate pergunta a Grid como poderia caçar monstros sem que Roxy descubra. No dia seguinte, Grid sugere que ele
compre uma máscara mágica, com encantamento que altera sua aparência e assim quem olhasse veria outra pessoa. Enquanto isso, Rafael reúne os cavaleiros em uma sala escura para discutir a próxima missão em Gália. Algum tempo depois, um grupo de guerreiros encontra mais goblins mortos e ao olharem para cima eles veem uma figura parada sobre uma montanha de cadáveres. A visão os apavora. Eles gritam que aquilo é um cadáver ambulante e então eles fogem. Fate, por sua vez, parece satisfeito com o apelido sombrio que ganhou. No dia seguinte, Roxy chama Fate e diz que tem uma missão secreta para ele. Os dois sobem em uma carruagem e atravessam os vinhedos da família Hart, chegando até a propriedade onde Aisha, mãe de Roxy, os espera na porta. Roxy apresenta Fate como um novo criado e Aisha pergunta se ele gosta de Roxy, o que deixa os dois envergonhados. Mas Aisha explica que queria saber a opinião dele como serva, e Fate responde que gostaria de servi-la por toda a vida. A resposta deixa Roxy sem palavras. Mais tarde, vemos Fate ajudando os outros criados na colheita das uvas. Eles contam com orgulho que os próprios senhores da terra sempre participaram do cultivo, geração após geração. Um dos criados avisa que também é época de caça. Monstros chamados Cobalto costumam aparecer nessa estação, atraídos pelo cheiro da colheita. O estômago de Fate começa a roncar e Grid explica que a gula estava evoluindo, e por isso agora ele precisava de diferentes tipos de almas, pois só goblins não bastavam mais para saciar sua fome. No caminho de volta para casa, Fate cruza com uma garota misteriosa, carregando um machado enorme. Quando ela passa por ele, algo o deixa atônito, os olhos dela são iguais aos seus. Curioso, Fate tenta analisar seus status, mas a habilidade não funciona. A garota o encara e comenta que chegou cedo demais. Fate não entende do que ela está falando, mas ela apenas diz que os kobolds agora são dele e que ele está em dívida com ela. E antes de ir embora, ela afirma que eles vão se encontrar de novo. Logo depois, Roxy se aproxima e observa que a jovem é uma Galleon. E ela então explica que Gália tinha sido um poderoso império militar 1000 anos atrás. No entanto, com a ascensão dos monstros, o reino entrou em colapso e quase todos foram exterminados. Ver uma sobrevivente é algo raro e inesperado. E enquanto eles voltam, Fate se pergunta se Roxy realmente estará segura caçando monstros por conta própria. Ela, no entanto, garante que outros guerreiros estarão ao lado dela e que essa é sua missão como cavaleira sagrada. No dia seguinte, vemos todos escondidos, aguardando o momento certo para caçar os kobolds. Mas o plano é interrompido quando uma criatura gigantesca surge de repente. A boca de Fate chega a salivar ao vê-la, mas Grid reconhece o perigo. Fate está quase entrando em estado de fome extrema e se preocupa com a possibilidade de Roxy vê-lo assim. Ele verifica que o status da criatura é de nível 50, com atributos absurdamente altos. É chamada de Fera Coroada. E Grid explica que é um tipo de monstro criado a partir de agressividade acumulada. De volta à vila, o pânico toma conta de todos. Ninguém acredita ter chances contra aquela criatura, mas Roxy consegue acalmar os ânimos, prometendo que ela mesma vai derrotá-la. Ela convoca os guerreiros e afirma que voltarão no dia seguinte. Grid, no entanto, sabe que eles não têm chance. Fate, determinado a impedir que Roxy morra, decide agir sozinho naquela mesma noite. Ele encontra a fera cercada por kobolds. Grid então pergunta qual é o plano, e Fate começa a atacá-los à distância com seu arco. E enquanto elimina os inimigos menores, ele absorve seus atributos com a habilidade Gula. Ele tenta acertar a fera coroada, mas ela usa um dos kobolds como escudo. Fate se aproxima com a espada e continua derrubando mais inimigos. Seus status aumentam bastante e ele acredita que agora pode derrotar o monstro com o arco. Dispara uma flecha, mas a criatura a intercepta com as próprias mãos. Fate se prepara para lutar com a espada, mas é surpreendido por uma onda de choque lançada pela fera que o joga no chão inconsciente. Um kobold se aproxima para finalizá-lo, mas é cortado subitamente. Fate estava apenas fingindo estar desacordado. Ele se levanta e elimina outro inimigo, absorvendo ainda mais poder. Grid avisa que ele agora pode usar sua primeira arte secreta, uma técnica especial que custa 10% dos status atuais, mas que pode derrotar o chefe. Fate aceita o custo, e o arco é aprimorado. Ele dispara um único tiro devastador que destrói a fera completamente. Fate acha que talvez tenha exagerado. A habilidade Gula é ativada mais uma vez, mas desta vez algo está errado. Ele sente uma dor intensa. Confuso, pergunta a Grid o que está acontecendo. Grid explica que essa é a primeira vez que ele consome uma alma de alta qualidade. A dor é o preço a pagar. E a espada também alerta que ele precisa suportar isso, porque se ele perder o controle, a consequência será pior do que a fome. Fate tenta suportar a dor, mas ela se torna insuportável. Ele grita em agonia, tomado pelo sofrimento. No dia seguinte, os guerreiros chegam ao local do massacre e ficam chocados com a destruição. Comentam entre si se aquilo foi feito com flechas mágicas. Roxy também está presente e se pergunta quem seria forte o suficiente para causar tamanha devastação.
Pouco depois vemos que Fate tá bem. Roxy comenta com Aisha sobre o que viu. Ela relembra a garota misteriosa que encontraram dias atrás, suspeitando que ela possa ter sido a responsável por matar tantos monstros. Roxy então diz a Fate que está pronta para retornar à capital. Aisha, observando a conversa, percebe o quanto sua filha parece feliz quando fala com ele. Mais tarde, Aisha se aproxima de Fate e lhe faz um pedido que esteja ao lado de Roxy e cuide dela. Ela diz que não importa se ele tem prestígio ou posição. O que importa é seu desejo sincero de protegê-la. Admite que não tem muito tempo de vida e pede que ele pense com carinho sobre esse papel. No caminho de volta, Fate reflete sobre as palavras de Aisha. Ele sente que não é digno da confiança dela, já que tá escondendo algo tão importante de Roxy. Naquela noite, ao se olhar no espelho, ele se surpreende, pois os seus olhos ainda estão vermelhos. Mesmo depois de ter exterminado tantos goblins, Grid explica que esses monstros já não servem mais. Fate precisa de almas mais poderosas, ou corre o risco de perder o controle completamente. Algum tempo depois, ele tá sentado em uma taverna, onde ele decide que não se considera merecedor de estar ao lado de Roxy, pois carrega segredos demais. O velho entra na taverna reclamando da nova missão de Ato, que agora fará parte da caçada ao Lich. Ele não esconde o ódio por Ato, dizendo que torce para que ele seja mandado à expedição de Galia e vire comida de monstro. Fate fica em choque, não acredita que estão planejando outra missão tão cedo, ainda mais com a recente morte do pai de Roxy. Logo descobrimos que ela foi escolhida para substituir Ato. Em seguida, vemos Roxy diante do túmulo do pai, revelando que foi convocada para a expedição em Galia. Fate aparece e implora para que ela não vá, mas Roxy está decidida, essa é sua escolha. Enquanto isso, os Vierick comemoram, pois eles estão prestes a se livrar de Roxy. Os dois irmãos deixam a responsabilidade nas mãos de Ato e partem para um lugar chamado Tenburn. Antes de partirem, Ato pede que Rafael revele o segredo da imortalidade. Mas ele responde friamente que só irá revelar o segredo para ele depois que ele resolver o problema do Lich. Fate então aparece em uma planície refletindo. Ele sabe que não deveria interferir em assuntos oficiais, mas já não pode mais assistir os Cavaleiros Sagrados tratando as pessoas como lixo. Ato surge com seus soldados e ordena que ataquem Fate, mas ele os derrota com facilidade enquanto Ato observa apavorado. Os demais fogem com medo e Ato decide enfrentá-lo, dizendo que não será humilhado por alguém como cadáver. Fate remove a máscara, revelando sua verdadeira identidade. Ato fica chocado ao ver aquilo, se perguntando como alguém tão comum pode ter tanto poder. Orgulhoso de sua posição como cavaleiro sagrado, Ato tenta se afirmar como se ele fosse o maioral, mas Fate não se intimida e insiste para que eles lutem. Ele pergunta a Grid se ela pode destruir uma espada sagrada, e Grid responde que sim, desde que ele use toda a força. Ato então tenta atacar com sua luz sagrada, mas num piscar de olhos, Fate aparece atrás dele e desfere um golpe brutal, que despedaça a espada sagrada do cavaleiro. Em seguida, Fate então joga uma das metades da espada quebrada para Ato apenas para provocá-lo. Ao tentar recuar, Ato tropeça e cai no chão. Fate o ergue sem esforço e diz que ele precisa aprender uma lição, e com brutalidade o joga contra várias árvores, derrubando uma após a outra. Isso deixa Ato desesperado, e logo ele começa a implorar por sua vida. Mas Fate o lança para o alto e com o arco aprimorado em mãos dispara uma flecha poderosa. O disparo é certeiro e atravessa o céu, deixando para trás apenas um silêncio aterrador. Depois disso, Ato desaba no chão, todo atordoado, tentando entender como ele ainda estava vivo. E a resposta vem logo em seguida, afinal de contas ele só estava vivo pois Fate ainda tinha perguntas não resolvidas. O cavaleiro, desesperado, acredita que tudo está relacionado a Roxy e numa tentativa de salvar a própria vida ele diz que foi ela mesma quem se voluntariou para ir na missão em Galia. E ele promete cancelar a expedição se for poupado. Mas o verdadeiro motivo de Fate não era apenas por Roxy, era também um motivo pessoal. E assim, movido por sua própria sede de vingança, ele finaliza Ato com um golpe preciso. A habilidade da Gula então se ativa mais uma vez e com ela vem uma nova conquista técnica da espada sagrada. Fate se surpreende ao ganhar essa nova técnica, pois ela era o requisito essencial para ser reconhecido como um cavaleiro sagrado. Grid então afirma que agora tecnicamente Fate poderia ser considerado um deles, mas ele sabe que isso não significaria nada na capital. Lá ninguém o aceitaria de verdade, e no fundo ele também não desejava carregar esse título. Grid então revela que é possível desbloquear o segundo nível, mas isso só viria em troca de todos os status que Fate acumulou até ali. Sem nem pensar muito, ele aceita fazer isso e em seguida o processo se inicia. Logo, a nova forma da lâmina é revelada como sendo uma foice de poder impressionante, capaz de cortar qualquer coisa em seu caminho. No dia seguinte, Roxy se prepara para partir rumo à expedição. Pessoas queridas se reúnem para se despedir, visivelmente emocionadas. Roxy tenta acalmá-las, dizendo que 3 anos passam rápido. Ela se aproxima de Fate, e os dois se despedem em silêncio.
Garou então entrega a ele uma carta de recomendação deixada por Roxy, com a qual ele poderia buscar trabalho em alguma propriedade nobre, mas Fate recusa a carta, afirmando que a partir de agora ele viverá como um guerreiro, e além disso ele planeja ir até Galia por conta própria, para acompanhar Roxy e protegê-la à distância. E assim, enquanto ele deixa a capital, uma figura feminina observa de longe, satisfeita com o rumo que as coisas estão tomando. Já em Galia, Roxy discursa para os soldados da expedição. Ela motiva todos, lembrando que o objetivo é destruir o dragão divino, que despertou de seu longo sono. Ela se sente aliviada ao ver que Mia e Mugen, dois aliados de confiança, estão ao seu lado. Mia comenta sobre o comportamento excêntrico de Mugen, que quer medir forças contra um dragão lendário, mas ele explica que sua motivação vem do desejo de vingar o pai de Roxy, que perdeu a vida na missão anterior. Quando Roxy pergunta se sua família é contra sua decisão de participar da expedição, ele apenas comenta que sua filha não se importa com isso, só quer que ele traga de volta relíquias de Galia. Enquanto isso, sua filha Rain trabalha como pesquisadora em um laboratório repleto de cadáveres de goblins abatidos por Fate. Ela descobre que algumas feridas foram causadas por flechas mágicas ligadas à espada negra, uma das armas dos pecados mortais. Essas armas, forjadas com material especial, têm a capacidade de manipular magia em altíssimo nível. Rain acredita que elas podem ampliar drasticamente o potencial das habilidades humanas, e demonstra grande interesse em ver uma delas de perto. Enquanto isso, Fate chega à cidade mercante de Tetra, um lugar que já conhecia de outras épocas. Ele descobre que a próxima caravana rumo a Galia só partirá no dia seguinte. Com tempo livre, decide usar o dia para reunir informações. Na taverna local, ele observa um homem pedindo ajuda a um grupo de guerreiros, mas a oferta é recusada. Os mercenários zombam do valor oferecido e começam a intimidá-lo, tirando vantagem da situação. Nessa hora, Fate então decide intervir, derrubando os agressores e forçando eles a recuarem. E quando ele se aproxima do homem que havia sido intimidado, percebe que se trata de um velho conhecido. Aquele homem era Cess, ele era seu amigo de infância. Então, através de um breve retorno ao passado, é revelado que quando mais jovem, Fate era constantemente alvo de zombarias por causa de sua fome incessante. E naquela época ele mantinha uma relação afetuosa com seu pai, que infelizmente acabou sendo morto por monstros posteriormente. Mas apesar de tudo, o pai de Fate era um guerreiro respeitado, e ele era conhecido por sua técnica com a lança, e por isso que o chefe da vila o mantinha por perto. No entanto, após sua morte, ninguém quis cuidar de Fate e, por ordem direta do chefe, ele foi expulso do vilarejo. Agora, de volta ao presente, Cess estava diante dele implorando por ajuda, mas Fate demonstra frieza. Afinal de contas, Cess é filho do mesmo chefe que havia banido ele. Só que mesmo assim, ele aceita ajudá-lo não por bondade, mas porque sua habilidade da gula parecia ser alimentada e os monstros que ameaçavam a vila pareciam ideais para isso. E logo que eles chegam, o chefe da vila demonstra desprezo por Cess por ele ter trazido de volta o fraco que tinha sido expulso anos antes. Mas Cess então tenta convencer o seu pai de que Fate está mais forte agora, mas o chefe não parece acreditar nisso. E de repente a tensão aumenta quando moradores informam que eles tinham ouvido gritos vindos da floresta. Por conta disso, eles deduzem que os monstros estavam se aproximando. E nessa hora então o chefe sugere friamente que eles ofereçam Fate como sacrifício para ganhar tempo. Na casa de Cess, ele compartilha sua dor, sua esposa foi morta pelos monstros. Ele admite que por muito tempo acreditou cegamente no pai, mas tudo mudou com o nascimento de sua filha. Foi aí que passou a ver o mundo de forma diferente. Explica que os ataques começaram há cerca de um mês e, segundo testemunhas, os monstros podiam voar, algo que nenhum deles jamais tinha visto. Por isso decidiram contratar guerreiros para protegê-los. Logo depois, o estômago de Fate ronca novamente e Cess então se prontifica para buscar comida. E Grid se aproveita do momento para explicar que eles estão lidando com gárgulas, explicando que elas eram criaturas que começam com ataques de reconhecimento, apenas esperando pelo momento oportuno, e quando ele aparece, o bando inteiro ataca em enxame. E antes que Seth retorne, a sua filha oferece a Fate um doce. E ele inocentemente aceita, mas ao comer desmaia de imediato. Seth e a menina se assustam com aquilo, mas ela então revela que aquele doce havia sido dado a ela por seu avô. Grid imediatamente suspeita de envenenamento e, ao que tudo indica, falava sério sobre usar Fate como isca. Seth tenta reanimá-lo, mas não consegue. E enquanto isso, as gárgulas começam a atacar. O vilarejo logo é tomado pelas chamas e muitos moradores são devorados. Com o caos instaurado, Seth corre para criar um antídoto e o administra em Fate, que desperta e se depara com a destruição à sua volta. Ao analisar os inimigos, descobre que as gárgulas possuem uma habilidade capaz de lançar bolas de fogo. Grid se transforma em uma foice, e os monstros, agindo em conjunto, concentram poder para disparar uma enorme esfera flamejante. Fate reage rapidamente, arremessando sua arma, que corta o projétil e continua em trajetória até atingir os inimigos, eliminando vários de uma só vez. A foice retorna para suas mãos e com ela, Fate absorve a habilidade de lançar bolas
bolas de fogo. É então que o líder do grupo se revela. Ao examinar seus atributos, Fate descobre que essa criatura não apenas compartilha a mesma habilidade, mas também possui resistência ao fogo. Grid acredita que o plano será usar os projéteis a curta distância, e não demora até que o monstro tente fazer exatamente isso. Mas Fate age com precisão, e com um golpe devastador parte a criatura ao meio, encerrando a batalha. Na manhã seguinte, o vilarejo está completamente destruído. Usando sua habilidade de identificação, Fate analisa o solo e conclui que ele está improdutivo e por isso nada mais crescerá ali. Seth, observando o cenário, questiona o motivo de Fate ter escolhido a vida de guerreiro, já que poderia ganhar a vida facilmente com a habilidade de identificação. Mas Fate responde que ele não tem alternativa, pois lutar é sua única opção. Tomado pela culpa, Seth pede para que Fate o acerte, mas quando ele tenta dar apenas um soco leve, Seth é derrubado no chão com facilidade. Nesse instante, Fate percebe o quanto se tornou poderoso, e em seguida ele se despede, pedindo que Seth cuide bem de sua filha, e os dois seguem caminhos diferentes mais uma vez. Fate então segue viagem em uma carroça. E ele tá acompanhado de um homem que o contratou para protegê-lo. E inicialmente tudo parece tranquilo na estrada até que de repente um grupo de bandidos aparece para bloquear o caminho. Isso deixa o homem apavorado e ele começa a implorar por ajuda. Mas antes que qualquer coisa aconteça, uma poderosa explosão afasta os agressores. E de repente a responsável pela explosão surge diante deles e ela era a mesma garota misteriosa de antes. E agora ela estava cobrando uma dívida por ter ajudado eles. Com a situação controlada, o homem aceita que ela suba na carroça. No entanto, assim que ela entra, de repente a carroça tomba. Mas a garota logo resolve esse problema com um simples comando à sua arma chamada Preguiça. E graças a isso tudo então volta à forma normal. E após ver isso, Grid revela a Fate que a habilidade da garota permite que ela manipule o peso dos objetos à vontade. E durante a viagem ela demonstra conhecer a habilidade de Fate e isso não é por acaso. Pois como Grid havia revelado, ela própria carregava uma habilidade ligada a um dos pecados capitais. Em seguida, a garota finalmente se apresenta como sendo a portadora da ira. Algum tempo depois, quando sua fome se manifesta, Fate oferece sua comida, mas ela consome tudo, deixando-o sem nada. Pouco tempo depois, chegam à cidade de Lanchester. Ali, uma jovem entra pelos portões e logo se vê cercada por fantasmas. Em desespero, grita por socorro. Um homem surge, derrota as criaturas e se apresenta como Rudolph, o Lorde da cidade, atraindo imediatamente a atenção da garota. Fate descobre que a expedição liderada por Roxy está a caminho de Lanchester e que receberá seu pagamento por ter protegido a carroça. Porém, Mine o surpreende, alegando que foi ela quem lidou com os bandidos, e toma o pagamento para si. Logo em seguida, adormece, obrigando Fate a carregá-la pelos arredores da cidade. Enquanto caminha, nota algo estranho: todas as pessoas têm um símbolo gravado no pescoço. Grid acredita que esses símbolos representam as classes sociais, e que talvez o povo admire tanto Rudolph que tenha aceitado essa marca. Mas a realidade é mais sombria. O Lorde executa seus próprios homens por falharem em exaltar o nome da família. O povo obedece não por respeito, mas por medo. Mais tarde, quando eles já estão em um hotel, Grid revela conhecer Mine, confirmando que a arma dela, Preguiça, também é uma das lendárias armas do pecado mortal. E nesse momento é explicado que essas habilidades lendárias surgiram como resultado direto de uma afronta às leis divinas. E que a Gula, em especial, possui o potencial de quebrar o sistema sagrado de níveis justamente por sua capacidade de devorar alma. Fate reflete sobre o fardo que carrega. Por mais que se alimente, a fome não desaparece. E ele vê nisso uma forma de punição por tudo que tem consumido. Questiona por que foi escolhido para portar essa habilidade, revelando seu ódio pela Gula, pois agora precisa matar constantemente para sobreviver. Grid o alerta: não pode deixar que as emoções assumam o controle. Caso a mente enfraqueça, a Gula o dominará completamente. O segredo para manter o equilíbrio está em viver próximo ao limite da fome e jamais se saciar completamente. Depois disso, durante uma caçada, Grid o instrui a alimentar sua habilidade gradualmente, sem se entregar totalmente. Um Sandman aparece e Fate responde com precisão, lança uma flecha encantada com fogo, eliminando o monstro instantaneamente. Enquanto isso, Mine desperta e procura algo para comer. Ela descobre sobre uma criatura chamada Golem de Areia, que está colocando em risco toda a cidade, mas Mine inicialmente não liga para isso. Ela só se interessa após saber que essa criatura carrega uma recompensa de 100 moedas de ouro. Fate continua caçando Sandmans pela região, até sentir a presença de algo muito mais forte, e isso então instiga a sua fome. Enquanto isso, em outra parte da cidade, vemos um grupo de guerreiros lutava contra o Golem sem sucesso. Fate chega ao campo de batalha e se coloca à frente, assumindo a responsabilidade. E
após analisar os atributos da criatura, ele descobre que ela pode gerar tempestades de areia. Ele dispara uma flecha flamejante e parte para o confronto, mas o monstro consegue resistir, lançando sua habilidade de areia. Então Fate transforma sua arma em foice e com um ataque poderoso rompe a tempestade e destrói por completo o corpo da criatura. Depois da destruição do corpo do golem de areia, seu núcleo tenta escapar, deslizando entre os grãos do deserto e tentando se esconder. Mas Fate não hesita. Ele ergue o arco e dispara uma flecha poderosa, canalizando sua energia até o limite. A flecha persegue o núcleo fugitivo com precisão mortal e ao atingi-lo desencadeia uma explosão gigantesca que sacode toda a região ao redor. Na manhã seguinte, Fate é recompensado com 100 moedas de ouro pela vitória sobre o monstro. No entanto, antes que pudesse seguir seu caminho, Rudolph aparece subitamente. Com arrogância afirma que Fate deve servi-lo, declarando que sua ordem é definitiva e não pode ser recusada. Mine não gosta nem um pouco da exigência e se posiciona afirmando que Fate já é dela. Rudolph a menospreza, chamando-a de criança. Em resposta, ela o acerta com um golpe tão forte que o arremessa para longe. Percebendo que a situação fugiu do controle, Fate entende que é hora de partir. Ele e Mine sobem na carroça e deixam a cidade o mais rápido possível. Durante o trajeto, Fate se pergunta por que Mine come tanto. Ela responde que a raiva consome muita energia. Ele brinca dizendo que apesar do apetite voraz, ela não parece crescer nem um centímetro. Ofendida, ela ativa a arma preguiça para se vingar, mas acaba quebrando a carroça no processo. Enquanto o dono trabalha nos reparos, Fate explora uma vila próxima. Grid logo percebe que há muitos monstros nas redondezas, mas nenhum ataque. Isso indica que alguém está protegendo o local. Pouco tempo depois, Fate encontra o chefe da vila, um homem chamado Aaron, que surpreende por ser, na verdade, um cavaleiro sagrado. Aaron reconhece imediatamente o desejo de Fate de permanecer na vila. No entanto, antes de aceitá-lo, desafia para um duelo. Quando Fate tenta usar sua habilidade de identificação, Aaron revela que também a possui. Eles trocam golpes intensos e Aaron sai vitorioso. Ainda assim, permite que Fate fique com a condição de que treinem junto. Ele percebe que Fate ainda não domina bem seus próprios poderes, e um treinamento adequado poderia ajudá-lo a crescer. Fate aceita a proposta e logo depois Mina aparece. Aaron imediatamente nota que ela não é uma guerreira comum, há algo de perigoso nela. Ele autoriza que ambos permaneçam na vila. Os dias seguintes são marcados por treinos pesados. Aaron começa ensinando técnicas de combate corpo a corpo. Fate tem dificuldade para acompanhar seus movimentos, até que decide entrar em estado de semifome, o que aumenta sua velocidade e o permite lutar de igual para igual. À noite, Aaron observa em silêncio um castelo distante, enquanto Fate encontra uma foto da família dele. Grid comenta que o filho de Aaron tem uma aparência semelhante à de Fate, levantando suspeitas de que o passado do cavaleiro está ligado ao motivo de ele ter se tornado líder da vila. No dia seguinte, Aaron intensifica o treinamento. Ele dá a Fate apenas um galho e ordena que se defenda. Quando avança com a espada, Fate consegue prever o movimento e desliza o galho ao longo da lâmina, redirecionando o golpe. Impressionado, Aaron admite que ele está melhorando. Naquela noite, Fate anuncia que partirão no dia seguinte e agradece pela hospitalidade. Enquanto isso, Mine está completamente focada em comer, mas confessa que apesar de devorar a comida, não sente o gosto de nada. Grid explica que esse é o preço da habilidade da ira. Aaron continua encarando o castelo ao longe e por fim revela a verdade. A fortaleza um dia fora sua, mas durante sua ausência o lugar foi atacado por monstros. Seu filho Rook tentou defendê-la com todas as forças, mas acabou morto. Desde então o castelo está sob domínio do Senhor dos Lixes, e Aaron acredita que parte de sua família ainda esteja viva lá dentro. Fate decide que não pode ignorar aquilo. Aaron, tocado pela decisão, resolve acompanhá-lo na missão. Mine concorda em proteger a vila, desde que recebam 50 moedas de ouro como pagamento. Com o grupo formado, eles partem em direção à antiga fortaleza. Ao se aproximarem, Fate dispara uma flecha contra um esqueleto guardião. A flecha carrega a magia da tempestade de areia, transformando o inimigo em pedra no exato momento em que é atingido. O grupo avança pelos corredores do castelo tomado pela escuridão, destruindo os esqueletos que surgem em seu caminho. As chamas das armas sagradas iluminam as paredes manchadas pelo tempo. Quando finalmente entram em uma das câmaras internas, Aaron congela ao ver os rostos familiares diante dele. Sua esposa, seu filho, todos ali como se nunca tivessem partido. Eles sorriem e dizem que o estavam esperando. Por um instante ele acredita que realmente sobreviveram, mas Grid logo desfaz a ilusão. Aqueles corpos já estão mortos. O lixo está manipulando a percepção de Aaron com magia ilusória, fazendo parecer que sua família ainda vive. O momento se quebra de vez quando Rook, o filho de Aaron, o ataca. Aaron reage com firmeza, bloqueando o golpe e empurrando o filho de volta. Rook, tomado pelo ódio, o acusa de
abandono. Para ele, tudo aquilo aconteceu porque Aaron priorizou seu dever na capital, deixando a família vulnerável. Fate, observando a cena, pensa em usar sua foice para romper a ilusão, mas Greed o alerta: fazer isso significaria consumir as almas da família de Aaron, condenando-os a uma eternidade de tormento. Aaron decide assumir essa dor para si. Ele enfrentará a própria família para libertá-los, enquanto Fate segue em busca do Lich. Em um salão isolado, Fate finalmente encontra a criatura. Seus atributos são alarmantemente altos, e a presença maligna preenche o ambiente. Ele consegue quebrar os braços do Lich, mas logo a criatura convoca um grupo de zumbis. Essas almas clamam por ajuda, suplicando por libertação, e Fate, mesmo sabendo que não pode atacá-las diretamente, hesita. Aaron se junta à luta e começa a eliminar os mortos-vivos. Ao ver sua esposa entre eles, é consumido pelas lembranças. Ele recorda o momento em que partiu, prometendo voltar após cumprir sua missão. No fundo, sabe que se tivesse voltado antes, talvez tudo tivesse sido diferente. Carrega essa culpa silenciosamente, mas está determinado a redimir-se. Ele ergue sua arma e libera a habilidade Grand Cross, uma explosão de luz sagrada que enche o castelo com um brilho intenso. Mas a força não é suficiente para derrotar o Lich. Percebendo isso, Fate se aproxima e pega a espada de Rook. Juntos, ele e Aaron unem seus poderes, canalizando a mesma técnica. A luz desta vez é avassaladora, atravessando as muralhas e dissolvendo completamente o Lich. As almas presas no castelo são libertas. Aaron reencontra sua família pela última vez. Eles dizem que ele não deve se culpar, pois no fim conseguiu salvá-lo. Mesmo com o coração partido, ele pede perdão, dizendo que nada é mais importante do que eles. Mas sua esposa o encoraja a continuar servindo o povo como sempre fez. Ele promete honrar esse desejo, e antes que as almas partam, entrega um presente simbólico a Rook. Com o fim da cerimônia silenciosa, o castelo volta à paz. No entanto, o núcleo do Lich, em sua tentativa final de vingança, tenta reverter a vitória. Mas Fate o destrói sem hesitação, consumindo-o por completo. Mais tarde, já na vila, Aaron reflete sobre o que aconteceu. Ele percebe que quebrou seu próprio limite de nível, algo que poucos conseguem. Greed revela que isso foi possível porque Aaron abriu seu coração para Fate, e o contato com uma habilidade de pecado mortal desencadeou esse avanço. De volta ao povoado, ele paga a Minnie pelos serviços prestados. Ela menciona que precisa do dinheiro para reconstruir sua antiga vila, deixando escapar que no final o dinheiro nunca mente, e que Fate entenderá isso quando amadurecer. Aaron compartilha uma lembrança: viu Minnie pela primeira vez há 50 anos, já uma guerreira perfeita naquela época. Desde então sua aparência não mudou. Ela afirma que ele talvez alcançasse seu nível se treinasse por 1000 anos, algo impossível para um simples humano. Ela se descreve como uma espécie de fantasma, uma alma que não pode morrer. Aaron também nota que os olhos de Fate voltaram ao normal, lembrando de que precisa continuar caçando monstros se quiser manter o controle sobre a gula. Antes de partirem, ele pede que Fate retorne à vila após sua jornada, pois há algo importante que ainda precisa descobrir. Enquanto isso, em outra parte do reino, a família Vlerick adquire uma relíquia ancestral, a Pedra Filosofal, capaz de curar qualquer enfermidade. Para eles, essa descoberta os aproxima ainda mais do sonho da imortalidade. Um servo aparece com más notícias: Rato foi morto por alguém conhecido apenas como Corpse. Mas esse Corpse não é um monstro, e sim um guerreiro. Rafael, tomado pela raiva, promete vingança e quer descobrir a verdadeira identidade do assassino de seu irmão. De volta à estrada, Fate e Minnie seguem viagem. Mais uma vez, ele comenta sobre o apetite exagerado da companheira, mas desta vez ela compartilha parte da comida com ele e logo depois adormece com a cabeça em seu colo. Fate aproveita a calma para tentar obter respostas de Greed sobre quem Minnie realmente é, mas mais uma vez o espírito da arma se recusa a revelar qualquer coisa. Ele terá que descobrir sozinho. Enquanto isso, Roxy e seus companheiros chegam às ruínas do castelo de Aaron e se impressionam ao descobrir que o Lich foi derrotado. Aaron os recebe com serenidade e Mugen presta suas homenagens. Roxy está prestes a se apresentar formalmente, mas Aaron a surpreende e revela que conheceu seus pais e que foi ele quem lhe deu o nome. Após a derrota do Lich, o grupo recém-chegado questiona Aaron sobre como conseguiu vencer uma criatura tão poderosa. Ele responde com sinceridade, admitindo que não lutou sozinho. Quando Roxy pergunta quem o ajudou, Aaron hesita. A verdade é que Fate havia lhe pedido para manter sua identidade em segredo, e por isso ele diz que não pode revelar o nome. Aaron logo percebe que Roxy e os demais estão a caminho de Galia. Como o padrinho dela, se oferece para ajudá-la com um pouco de treinamento, preparando-a melhor para o que está por vir. Enquanto isso, Fate e Minnie chegam à antiga ruína. Ele observa o lugar com curiosidade, sem saber exatamente onde estão. Mine, com um olhar distante, revela que aquele é o local onde nasceu. Explorando o ambiente, eles se deparam com um enorme casulo.
Grid reconhece o que é uma quimera, uma arma de guerra criada em Galia, formada a partir da junção de diversos monstros. Quando Fate verifica os atributos da criatura, percebe que são absurdamente altos, completamente fora do comum. Ainda assim, Mine acredita que tem uma chance, pois a quimera ainda está em estágio infantil. Ela afirma que chegou a hora de Fate devolver o favor. Explica que enquanto a alma da quimera existir, o corpo poderá continuar se regenerando. O único jeito de eliminá-la completamente é consumindo sua alma com a habilidade da gula. Mine então ataca o casulo, revelando a verdadeira forma da quimera. No centro da criatura, no entanto, há algo inesperado, uma jovem humana. Fate então hesita, pois a ideia de devorar uma alma com rosto humano perturba. Mas Mine insiste e lembra ele que aquilo não é uma garota, é um monstro vestindo pele humana. A quimera reage, desencadeando uma onda de lava que avança com força destrutiva. Mine consegue conter o ataque e arranca um dos braços da criatura. Fate tenta usar suas flechas com magia de petrificação, mas elas não causam nenhum efeito visível. O braço cortado se regenera em segundos. Fate fica em dúvida sobre o que fazer. Enquanto isso, Mine continua lutando cada vez mais feroz. Ele percebe que sua força está aumentando e Grid explica que quanto mais Mine balança a arma preguiça, mais forte e pesada ela se torna. No entanto, isso também dificulta o controle. Mesmo com esse poder crescente, não é o suficiente. A quimera começa a evoluir diante deles. Mine, percebendo o risco, grita para que Fate recue. Mas isso faz lembrar de Roxy e de como ele sempre foi protegido pelas outras pessoas. Ele se recusa a repetir isso. Decide entrar no modo de meia fome, arriscando o controle por mais poder. Mine tenta alertá-lo sobre o perigo, mas ele segue adiante. Sacrifica 10% de seus atributos para reforçar sua flecha de petrificação. O disparo é lançado com força total, ao mesmo tempo em que Mine acerta a quimera com um golpe brutal, derrubando-a. A criatura, porém, ergue uma barreira mágica para se proteger. Fate troca de arma, empunha sua foice e tenta cortar a defesa mágica, mas é repelido com violência. Grid orienta que é preciso mirar no fluxo da mana, no ponto exato em que a energia circula. Seguindo o conselho, Fate foca seu golpe no ponto crítico e rompe a barreira. A quimera grita, ou talvez esse fosse o som da garota dentro dela. A criatura tenta fugir voando. Fate, ofegante, já próximo de seu limite, é impulsionado para o céu por Mine, que o arremessa usando a própria arma. No ar, Grid informa que ele agora pode ativar a segunda etapa de sua habilidade suprema, custando mais 20% de seus status, e Fate prontamente aceita isso. Em seguida, então, seu corpo se amplia em poder e ele parte para o ataque final. Mas a quimera reage rapidamente, envolvendo ambos em uma nova barreira mágica, preparando-se para uma autodestruição, queimando tudo ao redor. Fate, sem hesitar, atinge o núcleo com a lâmina. No momento do impacto, sua habilidade de telepatia se ativa involuntariamente. Ele vê fragmentos da memória da garota com imagens confusas, mas que lhe são familiares. Algo ali conecta Mai naquela alma. O poder da gula entra em ação, mas não é como das outras vezes. Em vez da excitação típica, ele sente uma profunda tristeza. Grid explica que isso acontece porque ela fazia parte da mesma linhagem que ele. Era uma parente distante, uma alma que compartilhava da mesma origem. Mais tarde, Mine está diante de uma sepultura improvisada, em silêncio. Fate, ainda confuso com tudo que viu, pergunta como ela conhecia a garota. Mine responde que tudo aconteceu há muito tempo. Ela sabia o que a garota havia se tornado, e por isso, por mais cruel que fosse, precisava destruí-la. Deixá-la viva significaria mais sofrimento para ela mesma e para os outros. Fate, tocado por aquilo, contempla o que a gula pode fazer. Ele pensa no que poderia acontecer consigo mesmo se um dia perdesse o controle completamente. Diante disso, olha para Mine com seriedade e faz um pedido. Se algum dia ele deixar de ser quem é, se perder a si mesmo, ela deve ser a pessoa que irá pará-lo, mesmo que isso signifique acabar com sua vida. Mine então abraça em silêncio após ouvir seu pedido, e mesmo relutante concorda com a promessa de pôr fim à sua vida caso ele um dia perca o controle. O momento entre eles é breve, pois os caminhos estão prestes a se separar. Enquanto Fate se prepara para seguir rumo a Babylon, Mine revela sua intenção de reconstruir sua antiga vila. Ainda assim, ela confessa um pressentimento sombrio, como se não fosse vê-lo novamente, acreditando que ele pode não sobreviver à próxima etapa. Logo depois, descobrimos que Fate desbloqueou uma nova forma de Grid, um escudo mágico. Mine o repreende, chamando-o de tolo por ter reiniciado seus atributos em um lugar tão perigoso. Desesperado, Fate implora sua ajuda para caçar monstros e recuperar seus pontos. Mas não há tempo, os dois se separam, cada um seguindo seu rumo.
Fate finalmente chega à imponente cidade-fortaleza de Babylon, um bastião que separa o reino da perigosa região de Galia. Ao tentar localizar o portão principal, Grid o informa que está indo na direção errada, lembrando que já esteve ali antes junto de seu antigo portador. Fate pergunta sobre essa pessoa, e Grid revela que ele também possuía uma habilidade ligada a um dos 7 pecados, mas que não sobreviveu por muito tempo. Dentro da cidade, Fate se impressiona com os preços. Tudo é absurdamente mais caro do que na capital. No meio da agitação urbana, um anúncio chama a atenção de todos. O novo Lorde de Babylon acaba de chegar. A multidão vibra ao ver que é Roxy, e a recepção calorosa é interrompida por algo sutil, mas ameaçador. Fate sente uma presença estranha, uma intenção assassina que parece estar direcionada a ela. Ao mesmo tempo, descobre-se que criminosos de todo o reino têm se reunido em Babylon. A promessa é simples: se provarem seu valor em combate, terão seus crimes perdoados. Fate entende que os soldados locais precisam de toda a ajuda possível, e vê ali sua oportunidade de fazer a diferença. Do outro lado da cidade, Roxy conhece o cavaleiro sagrado responsável pelo comando de Babylon, Alistair. Ele confessa carregar o peso da culpa por não ter conseguido salvar o pai dela durante a missão anterior, mas Roxy com firmeza o tranquiliza. Está ali para ajudá-lo, e os dois selam um acordo para lutar juntos contra os monstros de Galia. Enquanto isso, Fate se depara com uma bainha exposta em uma loja. Grid sugere que ele compre o item e Fate decide perguntar ao vendedor, um homem chamado Jade. No entanto, o objeto está ali apenas para exibição. Jade explica que pode fabricar uma sob medida para a espada Grid, e ao ver a arma fica impressionado. Estima que o serviço custaria 500 moedas de ouro. Como Fate não tem esse valor, se retira frustrado reclamando dos custos elevados da cidade. Mais tarde, um grupo de guerreiros se aproxima, parecendo prestes a convidá-lo para integrar a equipe. Mas após avaliar sua aparência, decidem que ele parece fraco demais e desistem da ideia. Fate segue sozinho para uma caçada nos arredores. Durante o caminho, nota algo estranho no ar. Grid o alerta: são esporos tóxicos, e ele não deve inspirá-los de forma alguma. Logo depois, Fate encontra um grupo de orcs. Se prepara para o confronto, mas antes que possa agir, os guerreiros de antes surgem e iniciam o combate. Observando a distância, Fate percebe que um segundo grupo de orcs está se aproximando para cercar os guerreiros. Sem hesitar, ele avança para interceptá-los. Os inimigos disparam flechas em sua direção, mas Fate utiliza a nova forma de Grid, o escudo mágico. A barreira bloqueia os ataques com facilidade, enquanto Grid garante que nessa forma pode suportar qualquer tipo de golpe. Seguindo o conselho, Fate parte para cima, atravessando as fileiras inimigas e usando o escudo como ariete, eliminando os orcs em um único avanço brutal. Depois da batalha, algo o intriga: a habilidade Gula não se manifesta como de costume. Esperava sentir o impacto da absorção de tantas almas, mas seu corpo permanece estável. Pensa que talvez o treinamento com Aaron tenha ajudado a estabilizar seu controle. Ele segue até o ponto de troca para vender os itens coletados, mas é interrompido pelos mesmos guerreiros que o haviam subestimado. Eles o acusam de roubo, alegando que os espólios pertencem a eles. Quando Fate tenta ignorá-los, as ameaças escalam, e os homens prometem matá-lo. Sem mais paciência, Fate os derrota com facilidade, encerrando a discussão com força. Após derrotar os guerreiros que o confrontaram na troca de recompensas, Fate recebe 100 moedas de ouro pela venda dos itens obtidos durante a caçada. É então que Roxy entra na sala, observando a cena ainda desorganizada. Ela pergunta se ele é o responsável pela confusão, mas Fate explica que agiu apenas em legítima defesa. Roxy reconhece sua própria responsabilidade por não conseguir manter a ordem na cidade e por isso decide não puni-lo. Ainda assim, determina que os guerreiros envolvidos passarão a noite presos, para que reflitam sobre seus atos. Mia, curiosa, pede que Fate remova a máscara, mas Roxy diz que não é necessário. Ela apenas pergunta quem ele é. Ele responde que se chama Corpse, e Roxy o acha estranho, aconselhando-o a cuidar melhor da aparência, já que está completamente desalinhado. Mais tarde, enquanto caminha pelas ruas de Babylon, Fate se sente aliviado por Roxy não tê-lo reconhecido, mas não deixa de pensar em como realmente está um trapo. Sabe que naquele estado nem poderia pagar por uma aparência melhor. É então que Jade o encontra. O ferreiro havia acabado de reabrir sua loja e faz uma proposta inesperada. Convida Fate para ser uma espécie de modelo, vestindo uma armadura como forma de divulgação do estabelecimento. Ao levá-lo até a loja, Jade comenta que soube do incidente no centro de troca e que enxerga potencial em Fate. Oferece a ele um conjunto de armadura por 80 moedas de ouro. Surpreso, Fate pensava que o pagamento não seria necessário, mas ao ver sua expressão confusa, Jade ri e resolve dar um bom desconto. Pelas ruas da cidade, Fate acaba se deparando com um grupo reunido em frente a uma taverna. A movimentação o intriga e ele decide se aproximar. Ao entrar, sente um desconforto, uma presença diferente. Seus olhos encontram uma garota que o encara com intensidade. Ela se aproxima e diz que o estava esperando. Sem rodeio,
Atreius afirma que já sabe quem ele é. Apresenta-se como Aerys, a personificação do pecado da luxúria. Eles passam algum tempo juntos e Fate nota que algo nele muda sempre que a encara. A presença dela provoca sensações estranhas. Aerys, tranquila, explica que esse é um efeito natural de sua habilidade. Sempre que alguém a olha, acaba se apaixonando, uma consequência de sua conexão com a luxúria. Ela revela que observa Fate há muito tempo. Sabia que ele havia derrotado a Quimera, mas o alerta de que não foi a única. Existem muitas outras em Galia. Ela acredita que os Cavaleiros Sagrados não são fortes o bastante para lidar com tais monstros. Então revela a verdadeira razão por trás de sua vigilância. Aerys afirma ser uma guardiã do reino, dedicada a moldar um futuro melhor. Segundo ela, a morte de Roxy seria um benefício para o país. Diz que ela precisa morrer em Galia. A afirmação faz o sangue de Fate ferver. Ele não consegue aceitar aquela ideia, nem mesmo imaginar que alguém esteja tramando a morte de Roxy. Aerys prossegue, explicando um fenômeno chamado uma agressão. Quando monstros morrem carregando sentimentos intensos de ódio, esse rancor permanece no mundo, acumulando-se até gerar uma criatura poderosa conhecida como Fera Coroada. Ela diz que o mesmo pode ocorrer com humanos. Segundo Aerys, o povo odeia os Cavaleiros Sagrados todos exceto Roxy. A morte dela geraria uma comoção tão intensa que esse ódio coletivo criaria um novo tipo de guerreiro, um ser moldado pelo ressentimento, mas destinado a servir o reino. Fate recusa esse futuro, recusa a ideia de sacrificar alguém como Roxy para gerar outra arma de guerra. Revoltado, ele se afasta, mas Aerys o lembra de que o plano já está em movimento, e que não há mais como pará-lo. Em Galia, a tensão cresce. Roxy luta contra os orcs ao lado de seus aliados, vencendo uma batalha difícil. Mas algo não está certo. Alistair, o cavaleiro que comanda a cidade, observa Roxy com um olhar suspeito. Ele informa que perderam contato com a equipe responsável pela coleta de materiais no grande desfiladeiro. Preocupada, Roxy imediatamente organiza uma missão de resgate. Enquanto isso, Jed conversa com Fate sobre o material necessário para a bainha de sua espada, a Pedra do Crepúsculo. No entanto, ele está sem estoque. Grid sugere que eles próprios busquem a pedra, já que ela só pode ser encontrada nas profundezas de Galia. Jed marca o local no mapa e os dois se preparam para partir. No caminho encontram outro grupo de orcs, mas Fate já está acostumado. Com seu escudo mágico avança com precisão e força, abrindo caminho sem esforço. Já no grande desfiladeiro, Roxy e sua equipe enfrentam um novo desafio. Os instrumentos de navegação falham. Nenhuma bússola funciona corretamente em Galia, tornando a missão ainda mais perigosa. Apesar das dificuldades de navegação em Galia, Roxy percebe um padrão. Ela nota que quanto maior a presença de orcs, mais próximos estão do desfiladeiro. Afinal, existe uma colônia de orcs naquela região e sua concentração pode servir como ponto de referência. Enquanto isso, Fate tira um tempo para descansar. Mas ao cair no sono, mergulha em um sonho estranho. Dentro daquele espaço onírico, ele reencontra o rosto da garota que habitava o núcleo da Quimera. Ela tenta lhe dizer algo, mas suas palavras são abafadas, inalcançáveis. De repente, tudo ao redor se tinge de vermelho, e figuras distorcidas de inimigos que ele já derrotou surgem das sombras, agarrando-o e o arrastando para dentro de águas escuras. Em seguida, ele desperta ofegante sem entender o significado daquele pesadelo. No entanto, não há tempo para interpretações, ele sente a presença de monstros se aproximando. Ativando sua habilidade de visão noturna, identifica 4 salamandras vindo em sua direção. Ele dispara uma flecha de petrificação contra uma delas, mas percebe algo estranho, elas não fogem como fariam normalmente. Grid conclui que essas criaturas estão sendo controladas. Enquanto isso, as salamandras alcançam o acampamento de Roxy, cercando o grupo por todos os lados. Em poucos instantes disparam labaredas de fogo, mergulhando o local em caos. Mia tenta reagir empunhando sua espada mágica, mas o golpe não surte efeito. Ela é lançada para longe. Quando uma das salamandras se prepara para atacar os demais, Fate chega a tempo. Ele intervém com precisão e rapidez, neutralizando os monstros um a um. Roxy agradece por tê-lo salvado, mas Fate chama atenção para as marcas estranhas gravadas nas cabeças das criaturas. Todos notam que aquelas salamandras, aparentemente bestas coroas, estavam agindo de forma coordenada, algo muito incomum. E pior, pareciam ter Roxy como alvo. Com esforço, o grupo alcança o grande desfiladeiro, e ali decidem seguir caminhos diferentes por um tempo. Fate parte sozinho para explorar a área, e acaba encontrando vários monstros petrificados ao longo do caminho. Mais adiante, ele avista Aerys à distância, e se pergunta o que ela está fazendo ali. Antes que consiga se aproximar, ela desaparece. Não muito depois, encontra uma quimera imóvel. Algo está errado. O monstro não se move, e Grid confirma que ele não possui núcleo. No entanto, o local revela mais 2 cavidades semelhantes nas paredes, sugerem a presença de mais 2 quimeras.
O chão logo começa a tremer e uma explosão à distância indica que o perigo está se materializando novamente na direção de Roxy. Fate corre para ajudá-los. Quando chega a ver o grupo sob ataque das duas quimeras ativas. Mugen está ferido, tentando proteger Mia. Fate entra em ação disparando contra as criaturas. Grid observa que essas versões são mais fracas, com regeneração lenta. Fate aproveita a brecha e avisa Roxy sobre o ponto fraco das quimeras, o núcleo. Os dois avançam juntos. Chamas cercam a área, mas Fate, imune ao fogo, segue sem hesitar. A criatura tenta proteger o próprio núcleo, mas Fate corta suas pernas, abrindo caminho para que Roxy finalize o golpe decisivo. Resta apenas uma. Ela salta alto, indo além da vista do grupo, e logo desce com força, causando um impacto brutal que racha o chão. O solo cede e Fate e Roxy caem juntos na escuridão. Durante a queda, Fate segura Roxy e a envolve com o próprio corpo, protegendo-a do impacto. Quando desperta, está em um lugar desconhecido, muito abaixo da superfície. Ao perceber que sua máscara havia se perdido, entra em pânico, mas logo a encontra próxima, recuperando o disfarce. Com uma pequena chama de sua magia de fogo, ilumina os arredores. Roxy desperta logo depois. Ele pergunta se ela conseguiu encontrar os membros desaparecidos da sua patrulha, mas ela responde com pesar, dizendo que não conseguiu salvá-los. Curiosa com o conhecimento de Fate sobre as quimeras, ela o questiona sobre a origem dessas informações. Ele revela que foi uma Galleon quem lhe contou. Roxy não demora a ligar os pontos. Lembra-se dos rumores de uma mulher conhecida como Minnie que estaria viajando com um homem mascarado, o mesmo tipo de máscara que agora está diante dela. Fate então fica encurralado pela dedução certeira de Roxy. Confirma que ele é mesmo quem ela imaginava. Ela sorri satisfeita por ter adivinhado corretamente e ele, por outro lado, se sente desconcertado com o olhar direto dela. Havia algo naquela maneira de observá-lo que o deixava vulnerável. Roxy então comenta que ele a faz lembrar de alguém que conheceu, alguém por quem ela ainda guarda carinho. Em silêncio, ela espera que esse alguém esteja bem onde quer que esteja. Fate, ao perceber, apenas diz que essa pessoa deve ser de muita sorte. No entanto, a conversa é interrompida por um mal-estar familiar. A gula desperta dentro dele, um de seus olhos se torna vermelho. Desesperado para não ser visto por Roxy naquele estado, ele se afasta correndo pela escuridão. Ao se distanciar, sente a presença da quimera nas proximidades. A criatura surge, mas Fate não hesita. Empunhando sua foice, ataca diretamente o núcleo, enquanto os pensamentos sobre Roxy e o modo como ela o vê invadem sua mente. Com precisão, ele elimina a quimera, mas ao examinar seu corpo, vê novamente a marca presente nas salamandras anteriores. Grid conclui que essas criaturas estão sendo manipuladas, e que o verdadeiro alvo é Roxy. Para Fate, a mente por trás disso só pode ser eles. Roxy logo alcança seu rastro, e os dois acabam encontrando a Duskstone que ele tanto procurava. De volta à cidade, uma reviravolta os aguarda. Roxy o desafia para um duelo. Mia alega que Fate tem causado problemas na cidade, e ele tenta se justificar explicando que apenas se defendeu. Há pessoas tentando matá-lo. Roxy afirma que não pode ignorar suas ações e sugere que ele entre para o exército. Afinal, ninguém ousaria mexer com um de seus soldados, mas Fate recusa. Ela então decide enfrentá-lo diretamente. Roxy o desafia a sacar sua arma, mas Fate mantém a espada embainhada. Ela interpreta isso como desdém. A luta começa, e ele rapidamente percebe que não consegue superá-la. Algo estava errado. Seus atributos eram mais altos, mas ela dominava a técnica com perfeição. Em pouco tempo ela acerta um golpe, causando uma rachadura em sua máscara. Determinada a forçá-lo a lutar a sério, ela ameaça expô-lo caso continue se contendo. Sem escolha, Fate libera o poder do seu coldre especial. A lâmina brilha intensamente, chamando a atenção dos presentes. Era uma técnica sagrada, uma habilidade de cavaleiro sagrado. Ele explica que a Duskstone fortalece os golpes sagrados, tornando o coldre uma arma por si só. Ele então parte para o contra-ataque, conseguindo virar o jogo. Mas ao se preparar para o golpe final, nota um amuleto pendurado no pescoço de Roxy. O reconhecimento paralisa por um segundo, o suficiente para ser desarmado. A luta termina com a vitória dela, mas Roxy percebe a hesitação e questiona o motivo. Ele não responde, mantendo o silêncio, mas ela reconhece seu estilo de luta. Pergunta se foi Eren quem o ensinou. Roxy revela que encontrou Eren durante suas viagens e que ele mencionou um viajante com poderes imensos, talvez estivesse falando de Fate. Mas ele apenas desvia, dizendo que ela deve focar em sua missão. Em seguida, ele conversa com Mugen e compartilha a descoberta de que a Quimera era controlada por outro monstro, que servia de núcleo. Mugen revela que sua família pesquisava a tecnologia Galleon, e que Rein, sua filha, é uma estudiosa talentosa. Ao saber que as quimeras foram criadas artificialmente em Dauria, Fate decide que precisa conhecê-la. Enquanto isso, em um laboratório distante, Rein recebe um aviso sobre Rafael. Ele está estudando a Pedra Filosofal, e isso desperta seu interesse. Ela começa a investigar, descobrindo que o artefato concede poder
poderes extraordinários, mas também domina completamente o corpo de quem o utiliza. De volta ao campo, Fate se recorda de uma conversa com Minnie. Ela havia mencionado um lugar chamado Domínio de E, e que ele jamais derrotaria o dragão divino sem antes alcançar esse estágio. Mas esse nível parecia inatingível. No meio de seus pensamentos, um alarme ecoa por toda a cidade. Alistair informa a Roxy que os monstros estão se aproximando. Ela reúne suas tropas e avança. De longe, Fate observa a movimentação, acreditando que Roxy tem força suficiente para vencer. Mas então ele percebe algo que os outros não veem. Uma criatura colossal se movendo por baixo da terra, aproximando-se sorrateiramente do exército. Não há tempo para alertas. Ele decide agir. Grid assume a forma de arco e Fate canaliza sua habilidade de gula, fortalecendo a flecha com o poder acumulado. Então dispara um tiro potente, mirando diretamente no ponto em que o monstro subterrâneo se preparava para atacar. A flecha atravessa o solo com violência, atingindo o monstro escondido e forçando sua monstruosa carcaça a emergir. Sem hesitar, Fate avança utilizando sua habilidade de identificação para analisar os atributos da criatura. Os números não mentem, trata-se de um inimigo absurdamente forte, contra o qual Roxy não teria nenhuma chance sozinha. A criatura, sentindo-se ameaçada, conjura uma chuva ácida. Fate levanta seu escudo encantado, protegendo-se dos ataques corrosivos enquanto Grid alerta é magia de decomposição. Um simples toque direto significaria morte instantânea. Cauteloso, Fate muda de estratégia e invoca o arco mágico. Dispara uma flecha com energia massiva, provocando uma explosão, mas o inimigo desaparece em meio à fumaça. Logo ele percebe a artimanha. A criatura sobreviveu dividindo seu corpo, escapando pela lateral e seguindo em direção a Roxy. Fate parte em perseguição, mas o monstro envia réplicas menores para tentar detê-lo. Em resposta, ele libera a técnica Grand Cross, eliminando todos os clones num clarão devastador. A forma de agir da criatura, no entanto, revela algo anormal. Aquilo não era comportamento instintivo. Alguém estava manipulando a fera. Determinado a eliminar a ameaça, Fate mergulha na terra para localizar o núcleo do monstro. Ele carrega sua flecha mais poderosa, pronto para finalizar o combate. Quando o inimigo surge, ele dispara. Mas antes que o golpe chegue ao destino, uma rajada de projéteis acerta a criatura. A flecha explode e uma voz sussurra que a alma do monstro foi consumida. No entanto, a criatura ainda se move. Confuso, Fate tenta entender como algo pode viver sem alma. É então que avista uma figura mascarada observando tudo à distância. Ele investe contra o desconhecido e Grid reconhece a arma que o homem empunha. É o pecado mortal da inveja. O monstro, ativado por um projétil mágico, desperta uma nova habilidade. Agora é capaz de gerar cópias da própria alma. As réplicas o cercam e tentam dissolver seu corpo. Para se defender, Fate consome a criatura por completo, revelando que havia descoberto uma forma de neutralizar a corrosão. Ele dispara contra o homem mascarado, mas um campo mágico bloqueia o ataque. Grid informa que os atributos de Fate atingiram o limite permitido. Para ir além, ele precisará alcançar o domínio de E, um patamar que só poucos conseguem atingir. O inimigo, por outro lado, já está nesse nível. Mesmo assim, Fate avança. O oponente bloqueia o golpe e o repele com facilidade. Ele contra-ataca com as balas mágicas da inveja, e Fate tenta proteger-se com o escudo, mas a força atravessa a defesa. Ele tosse sangue enfraquecido enquanto o inimigo prepara o golpe final. No limite, Fate clama por mais poder, suplica a gula oferecendo qualquer coisa para romper sua barreira. A resposta vem e ele finalmente atinge o domínio de E. Energizado, contra-ataca, forçando o inimigo a recuar. O homem invoca monstros para impedir sua aproximação, mas Fate ignora os obstáculos, atravessando o campo inimigo com precisão. Desvia dos tiros com maestria, cria uma cortina de fumaça e aparece atrás do inimigo, destruindo sua máscara. A identidade revelada é chocante. Era Alistair, mas ele não demonstra surpresa, apenas sopra uma flauta. Em resposta, o dragão divino desperta. A criatura se dirige diretamente para Roxy. Fate corre em sua direção, mas Alistair tenta impedi-lo. No campo de batalha, os soldados de Roxy enfrentam uma luta desesperada. Quando o dragão aparece, Mugen ordena a retirada imediata, mas o tempo é curto. O dragão dispara um feixe de energia devastador. No momento do impacto, Fate protege Roxy com seu escudo, absorvendo o golpe. A força da explosão quebra sua máscara, revelando sua identidade. Ela, chocada, vê os olhos dele, agora vermelhos de fome. Fate se desculpa por ter mentido, mas pede que Roxy recue, pois ele precisa ganhar tempo. Determinado, avança até o dragão e utiliza sua habilidade Grand Cross, prendendo a criatura em uma prisão de luz. Mas Alistair ressurge, disparando contra ele, e os dois voltam a duelar.
Fate tá visivelmente enfraquecido. Manter a prisão exige muita energia. Alistair percebe e o ataca com ferocidade. Em um movimento preciso, corta o braço de Fate deixando-o vulnerável. Quando vai finalizar o golpe, é surpreendido. Alistair é apunhalado por trás. O golpe veio de Fate, uma ilusão habilmente criada. Ele o enganou, e agora com a lâmina em mãos, corta Alistair com um golpe final. Quando a habilidade de Gula se ativa, Fate é engolido por uma luz branca intensa. Subitamente se vê um espaço etéreo completamente isolado. Lá reencontra a garota das memórias de Mine. Ela se apresenta como Luna. Com um olhar sereno, Luna agradece por ter sido libertada, mas também pede desculpas. O chão abaixo de Fate começa a se rachar. Ela explica que não consegue mais segurar por muito tempo. É então que ele entende, era ela quem continha o descontrole de sua Gula até agora. Antes de desaparecer, Luna o alerta: se ele consumir a alma do dragão divino, perderá completamente a si mesmo. O solo se desfaz sob seus pés, mas Grid surge no momento certo, segurando-o e impedindo a queda. Fate, ainda surpreso por vê-lo ali, é rapidamente lembrado de que precisam sair daquele espaço. Ele agradece a Luna pela advertência e toma uma decisão firme: vai derrotar o dragão independentemente do risco. De volta ao mundo real, eles assistem enquanto o dragão divino rompe a prisão de luz criada por Fate. Grid, preocupado, questiona como ele pretende lutar com apenas um braço, mas Fate responde à sua maneira, jogando Grid adiante. Ele parte para o combate direto, socando o monstro com toda a sua força, e logo em seguida, com precisão brutal, começa a dilacerá-lo com sua arma. O dragão contra-ataca com um feixe de energia, mas Fate ativa sua habilidade de sobrecarga, elevando seus atributos ao limite. Avança contra a investida mágica e parte a criatura ao meio com um corte avassalador. O dragão ruge uma última vez antes de despencar, e a Gula consome sua alma por completo. Mas o preço é alto. A dor o consome por dentro, está à beira da loucura. Em um último gesto de lucidez, Fate sacrifica todos os seus atributos para desbloquear a forma final de Grid, tentando impedir a si mesmo de causar destruição. Mine aparece, observando o estado crítico em que ele se encontra. Com os olhos pesados, Fate a lembra da promessa: se ele perdesse o controle, ela teria que acabar com tudo. Mine se prepara para cumprir sua palavra, mas é interrompida. Roxy chega a tempo de impedi-la. Ela corre até Fate, que tenta afastá-la, dizendo que não quer que ela o veja daquela forma. Mas Roxy, em lágrimas, se recusa a abandoná-lo. Diz que não se importa com os poderes que ele possui. Ela gosta dele como ele é. Implora para que ele não morra. E então algo inesperado acontece. A presença dela, a sinceridade em suas palavras, acalma a fúria interna da Gula. Pela primeira vez, Fate sente essa energia ceder. Roxy o convida a voltar com ela. Aliviado, ele aceita e desmaia em seu colo, finalmente em paz. Quando desperta, já está na cidade. Foi mantido desacordado por uma semana inteira. Ares e Mine estão ali aguardando. Elas explicam o que aconteceu nesse período. Ares entrega a Grid de volta a ele. O equipamento está sujo, e ela menciona que Mine havia esquecido de recuperá-lo, justificando que estava ocupada lidando com a inveja. Mine revela algo alarmante: a arma da inveja possui o poder de controlar mentes, e foi por isso que Alistair agiu daquela forma. Quanto ao destino da arma, ela simplesmente se livrou dela, jogou fora, simples e direto. Ares conclui que, como o plano de criar um humano coroado com a morte de Roxy fracassou, precisarão da ajuda de Fate no futuro. Ele aceita, mas impõe uma condição: que deixem Roxy em paz. Ares concorda, mas diz que é melhor que ele se afaste. Até mesmo ouvir o nome dela parece tornar sua Gula instável. Pouco depois, Roxy vai visitá-lo, mas ele já havia partido. Encontra apenas uma carta. Nela, Fate revela toda a verdade sobre sua habilidade e seus medos. Promete que um dia voltará para vê-la novamente. Roxy lê em silêncio, lembrando do momento em que se conheceram. Na época, Fate temia os Cavaleiros Sagrados, acreditando que todos eram cruéis. Ela percebeu então como as pessoas os viam e sentiu vergonha. Mas tudo mudou quando ele, faminto, teve seu estômago entregue. Ela lhe ofereceu sua comida e ali nasceu uma conexão. Aquela lembrança faz Roxy sorrir com tristeza. Ela promete ficar mais forte. Não por ela, mas para poder protegê-lo quando ele precisar. Em outro lugar, Fate surge empunhando a nova forma de Grid, um cajado. Com ele é capaz de restaurar seu braço perdido. Ares e Mine seguem caminhos diferentes, cada uma com seus próprios objetivos. E Fate, mais consciente do que nunca, parte com Grid em busca de um novo propósito: encontrar uma maneira de controlar sua Gula antes que ela o consuma de vez. E assim o anime se encerra e o nosso recap chega ao fim. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquela curtida marota para ajudar o canal, verifica também a sua inscrição aqui no canal, e muito em breve eu volto com mais um recap de anime para vocês. Valeu, tchau, tchau.